A nossa história começa no território de Ardell, onde um lindo bebê de cabelos pretos havia nascido. E o seu nome, Luin Ardell, foi dado pela sua mãe, ao qual significava uma luz para o mundo. E assim, o Luin Ardell, vulgo nosso protagonista, começou a crescer e ele se achava comum. Claro, até o momento de ele simplesmente estar ouvindo uma conversa do pai dele com seu servo, pedindo para que ele trouxesse algumas mercadorias, e do nada. O prota pediu pro servo tomar cuidados com a rua na Montanha Sul, pois o fluxo de mana lá tava estranho. E assim, ao cair da noite, depois que o servo já tinha feito todas as negociações, ele voltou pra casa no meio da chuva. E ele pediu desculpas ao Lorde, porque ele acabou pegando o caminho mais longo, mais especificamente, ele não pegou o caminho que o prota havia dito. Isso foi uma salvação pra ele, porque pelo que ele ficou sabendo, aquele lugar foi atacado por homens besta. Então, não significava que as palavras do prota eram realmente verdade. Isso, o pai do prota já começou a gesticular se por algum acaso ele poderia ver a mana, pois se isso fosse verdade, ele seria o futuro da Casa Ardell. E a partir daquele dia, bom, o prota continuou mostrando mais e mais talento sobre magia e aos 7 anos ele estava conseguindo até manifestá-la. E já no seu 10º aniversário, ele superou incontáveis crianças de famílias de prestígio na Academia Mágica de Ignite, que era a melhor academia mágica no reino de Radian. E quando ele se matriculou na escola, ele já foi titulado como gênio. Claro, ele ficou meio pressionado por causa disso, mas ele tinha esperança que seu nome aumentasse o status da sua família. Contudo, já no seu primeiro dia de aula, ele notou que algo estava errado. Ele simplesmente não conseguia lançar a magia, e isso se dava por causa de uma doença chamada transtorno de evocação de magia. Em palavras mais simples, o corpo do prota era inútil para ser um mago. E é claro que após essa primeira aula, não levou muito tempo para todo mundo da escola ficar sabendo do talento do prota, ou talvez a falta dele. Daí ele já começou a ser humilhado, falando que além de ser uma família plebeia, ele não sabia utilizar magia. Daí juntou a fome com a vontade de comer, né? Tipo assim, uma pessoa incapaz de utilizar magia numa escola de magia, junto daqueles que tinham inveja por causa do talento que o prota era pra ter, bom, ele virou um alvo muito fácil, um brinquedinho para todos aqueles valentões. E é claro que diante daquela situação, o prota começou a se perguntar se ele realmente poderia se tornar um mago. E assim, o nome de Luin Ardell, que se matriculou na escola de magia como um gênio, graças à maldição, entre aspas, que estava no seu corpo, o gênio mágico que entrou na academia com as notas mais altas da história, se tornou o aleijado mágico. Foi assim que a história do nosso protagonista acabou, muchachos. Então é isso. Bom, isso era o que eu queria dizer. Foi assim que o prota achou que iria acabar, pois ele jamais conseguiria imaginar que haveria um milagre no fim de todo aquele desespero. E falando em desespero, adivinha o que apareceu para o nosso protagonista? Uma janela do sistema declarando que o jogador havia sido ativado. E bom, pelo que eu me lembro, a última história que teve um jogador, o carinha ficou forte pra uma pega. De qualquer forma, depois que essa janela de status apareceu, o prota foi enviado por um tipo de espaço, onde lá, segundo a janela do sistema, ele descobriu que era encarnação de Draka, o destruidor de mundos. E junto dessa janela, um tipo de ser extremamente gigante apareceu diante do prota, dizendo algumas coisas ao qual ele não entendeu, mas algo havia mudado. E voltando algumas horas no tempo, no meio de uma aula, o professor de combate mágico Hidel estava declarando que, bom, o prota só tinha que conjurar uma bola de fogo e atingir o espantalho. Isso era algo que todo mundo ali conseguia fazer facilmente. Só que para o nosso protagonista é algo extremamente difícil. Porém, ele não poderia desistir, senão ele seria expulso da escola. E assim ele começou a invocar a sua magia de fogo, que era extremamente gigante, tanto que os alunos ficaram surpresos, né, pelo tamanho. O problema é que, mais uma vez, ela não saía da mão do prota. E com isso, o professor Hidel pediu para que o prota lançasse ela, mas ele não conseguia. E diante disso, o Hidel já avisou que como o prota estava diante de uma graduação, se ele não conseguisse simplesmente lançar uma bola de fogo, ele iria reprovar. E com isso, o prota pediu desculpas enquanto refletia internamente que no lançamento de teste prático, que era basicamente a prova final, eles deveriam criar 10 bolas de fogo e atingir os alvos múltiplas vezes. O negócio é como que o prota vai passar se ele não consegue nem lançar uma bola de fogo, imagina 10. E nisso, os alunos já começaram a zoar o prota, como sempre, né, chamando ele de idiota e inútil. E pelo que deu a entender, o prota era basicamente o orador da turma, sendo um nobre de classe baixa. E isso irritou os nobres de classe alta, que não teve seus filhos como orador da classe. E pra quem não entende, é basicamente o representante da sala. E sendo inútil, é óbvio que o prota meio que seria humilhado. E é claro que diante de toda essa humilhação, ele já até começou a se perguntar quanto tempo ele irá conseguir aguentar até conseguir. E assim, um tempo depois, dentro da academia, o prota tava andando tranquilamente, quando do nada, duas pessoas se aproximaram dele perguntando quando que ele iria meter o pé da academia, pois ele já tinha sido
até batizado de Idiota Luin, e por causa dele o padrão da classe toda onde ele estava caiu. Então tava na hora de voltar para sua casa, aquele território rural. Daí o loirinho continuou zoando a família do Prota, falando que eles não tinham nada além de lixo, e óbvio que ouvindo isso o Prota já mandou um de direita na boca dele. E após fazer isso, o Prota falou que era bom ele saber quando parar, pois quem ele achava que era para falar mal da sua família. E junto disso, o capanga que tava com o loirinho tentou ir pra cima do Prota, só que mais uma vez num soco ele acabou com a brincadeira. O problema, muchachos, é que pelo jeito o loirinho não sabe lutar no X1 na brincadeira e já começou a apelar utilizando magia. E é claro, era proibido usar magia dentro dos perímetros da escola, a não ser nas aulas, mas quem disse que o loirinho ligava? Ele simplesmente jogou aquela bola elétrica no Prota e ele não conseguia se mover. E por isso o Prota foi atingindo em cheio com aquele ataque. Aí após esse acontecimento, muchachos, que a gente voltou naquele instante que o Prota tava naquele limbo e encontrou aquele bicho gigante. Mas após isso, o Prota acordou na sala de recuperação e quem tava cuidando dele é uma maga de cura de alta classe chamada Ellen. E o Prota tava meio desnorteado por tudo que tinha acontecido. E segundo a Ellen, o Prota ficou metade de um dia desmaiado. Só que o mais surpreendente disso é que o Prota foi atingido por uma magia de raio, mas não houve nenhuma queimadura ou órgão danificado. Isso não fazia sentido, pois a gente acabou de ver que o Prota levou um ataque direto no corpo. Então, como raios, ele tava surpreendentemente bem. E justo nesse instante, adivinha quem chegou? Ninguém menos que o professor Hidel, perguntando ao Prota como é que ele tava se sentindo. E quando o Prota respondeu que tava bem, o Hidel falou que houve uma reunião de professores sobre o incidente. Primeiramente, o loirinho, que era chamado de Ben, foi expulso, já que, bom, era uma regra que não poderia utilizar magia dentro dos perímetros da escola, além de que ele utilizou magia com intenção de matar. Ah, e óbvio, o Prota não sairia impune, então ele faria serviço voluntário na academia durante um mês. Além de que o Hidel queria fazer uma pergunta ao Prota, será que por algum acaso ele tinha o artefato? E o Prota deu até uma risadinha, né, porque, pô, é uma pergunta meio besta, porque se ele tivesse um artefato, ele não estaria sofrendo bullying até agora. E o Hidel explicou que, na verdade, ele viu uma luz vermelha cobrindo o corpo do Prota antes de ser atingido pelo raio elétrico, e isso se dava por causa de um artefato de nível muito alto, e ele tava achando que o pai do Prota tinha dado isso a ele. E ouvindo sobre todas essas coisas, o Prota começou a se perguntar se isso estava relacionado àquele sonho estranho que ele teve. Porém, ainda assim, o Prota insistiu que não tinha um artefato, o que deixou o professor Hidel ir embora. Enquanto isso, o Prota tava refletindo sobre esse negócio de artefato, que não sei o que, e se lembrou daquele homem gigante que parecia ser um tipo de deus, a janela de status e o jogador. E falando em janela de status, no momento em que o Prota falou sobre ela, do nada ela apareceu. E justo nesse instante, a professora Ellen chegou, perguntando para o Prota se ele tava tudo bem, e o Prota perguntou se ela não tava vendo aquela janela gigante azul na frente dela, e ela respondeu que não. O que mostrava, muchachos, que sim, a janela de status só poderia ser vista pelo nosso Prota. Nossa, que novidade. E nisso, o Prota teve que dar um migué na professora Ellen, falando que acabou enxergando coisas, e ela falou que ele tava meio doido da cabeça, mas pelo menos ele poderia voltar ao seu dormitório agora, já que os resultados dos exames ficaram normais. E é claro que internamente o Prota ainda tava refletindo sobre aquele negócio de encarnação de Draka e a janela de status, pois nada daquilo fazia sentido. Será que por algum acaso o artefato do mago chamado Draka foi transferido pra ele? Enquanto ele refletia sobre isso, ele notou que numa janela de status estava falando algo sobre treinamento e missão repetível, e tudo que ele fizesse iria ter uma recompensa em força. Só que não faz sentido, né? Que força tem a ver com um mago que nem ele? Porém, que nem dizem, né? Que é um peido pra quem tá cagado. E assim, o Prota começou seu treinamento dando socos, porém, se ele desse um soco errado, não contava na missão. O que mostrava que o sistema tinha uma tecnologia absurda, então ele não precisava duvidar dele. E um tempo depois, quando ele finalmente terminou de dar os 100 socos, ele recebeu sua recompensa de força e rapidamente já notou que estava sentindo um poder correndo pelas suas veias, que mostrava que aquelas recompensas realmente estavam tornando ele muito mais forte. E pra ver se isso era real e não alucinação na cabeça, ele deu um soco e notou que realmente estava muito diferente. A velocidade, a resistência e o poder destrutivo haviam aumentado bastante. Ah, e mais uma, além da força que ele tinha ganhado, ele recebeu uma outra habilidade, que era o Círculo de Força, que basicamente tinha como função substituir a mana por força. E é claro que ouvindo sobre isso, o Prota ficou meio chocado, né? Porque todos aqueles que sentem e estudam uma mana têm um círculo em volta do coração. E quanto mais círculos tem em volta do coração, mais forte é um mago. Ah, e só pra efeitos de comparação, o Prota tinha 4 desses círculos, só que, bom, era meio que inútil, porque ele não conseguia lançar magia. E olhando para seu coração, o Prota notou que realmente seus círculos haviam desaparecido e um tipo de força foi colocado no lugar. E é claro que, diante disso, o Prota começou a se perguntar o que tinha de diferença nesse círculo de força por círculo de mana. Será que ia mudar alguma coisa pra ele ou não? E como envolvia força, talvez ele não ia conseguir lançar mais magia. E para testar, ele tentou invocar a bola de fogo e ele realmente conseguiu instantaneamente. Ah,
e tava muito mais forte que antes. E diante de todos esses fatos, o Prota finalmente acreditou que aquele artefato do Draka era realmente verdadeiro. E o Prota tava falando isso porque, bom, geralmente demora no mínimo uns 10 segundos para invocar uma bola de fogo, enquanto agora ele tava invocando instantaneamente, além de que tinha mais uma, muchachos. O Prota recebeu uma habilidade passiva chamada Mago da Loucura, que basicamente o efeito é o seguinte: as suas magias só funcionavam corpo a corpo. Daí o Prota já começou até a se perguntar se o Drake tinha a mesma doença que ele e tal, e junto dessa habilidade uma missão surgiu, ao qual pediu para que o Prota atacasse fisicamente um alvo com uma bola de fogo, o que era um método meio estranho pro Prota, mas ainda assim ele tentou, né? E no instante que ele fez isso, bom, o alvo foi destruído e como recompensa ele ganhou 10 de força. E é claro que após esse treinamento ele ficou extremamente cansado, mas ainda assim ele começou a refletir sobre esse negócio de liberar a magia, porque toda vez que ele tentava, não saía do seu corpo. Mas agora que ele bateu no alvo e lançou a magia, ela funcionou, que pra quem não entendeu é basicamente aquele golpe do Itadori, pra quem já assistiu Jujutsu Kaisen, que é aquele soco que ele dá fisicamente e depois a energia amaldiçoada vai, é isso. O negócio é que, bom, enquanto eu falava isso, o Prota ficou tão cansado que ele dormiu ali no chão mesmo. Daí ele já acordou com um monte de alunos zoando ele, mas ainda assim era meio estranho, né? Porque geralmente o Prota era um aluno exemplar que, tirando na parte de magia, ele fazia todo o resto certinho. Então por que ele tava do lado de fora? O Prota respondeu que isso não era da conta dele, só que o que deixou mais surpreso o pessoal ali é que aquele alvo atrás deles havia sido destruído. E bom, já do lado do Prota, ele voltou para o dormitório, onde ele encontrou com o seu colega de quarto, que era o Jason Damon, que já chegou perguntando pro Prota se por alguma acaso ele tinha dormido fora porque ele tava se encontrando com uma garota. E ele falava isso daí porque, bom, é a única coisa que ele pensava, já que ele era maluco por mulheres, além de beber muito álcool e fazer aposta por aí. E ele também era de uma família nobre que gostava de conjurar e minerar metais. E deixando esse de lado, o Prota foi tomar uma ducha, e lá ele acabou recebendo outra missão. Ou melhor, era aquela mesma missão do dia anterior, só que agora tava com o dobro de dificuldade. E se isso ficasse aumentando cada dia, bom, o Prota tava lascado, né? Pô, é o mínimo, né? Você acha que é fácil ficar forte assim? De qualquer forma, temos um time skip de um mês e o Prota fazia todo santo dia aquela missão repetível. Aí se passasse um dia que ele não concluísse a missão, aí ele voltava pra estaca zero e começava tudo de novo e ainda piorava o treinamento. E mais uns muchachos, não passava de 3.000, tá? Então não era infinito o crescimento de vezes que ele tinha que fazer. No caso, ele tinha que dar 3.000 soco, 3.000 chute e 3.000 chute giratório. E durante esse tempo, obviamente, ele acabou ganhando uma habilidade que era artes corporais, que basicamente ajudava os golpes do Prota em qualquer área do corpo. E por consequência de todo esse treinamento, ele nem tava prestando atenção na aula, tanto que os alunos ficou meio chocados, né? Porque, que nem eu disse, o Prota era um aluno exemplar, pelo menos na parte teórica. Daí já começou a rolar um rumor que ele tava assim porque não ia passar no próximo teste. Porém, o Prota cagou e andou pra isso daí e começou a investigar sobre o Draka, que é o dono do artefato que ele tava usando. Mas mesmo com o Prota pesquisando bastante, ele não encontrou absolutamente nada. Nada relacionado sobre jogador, destruidor de mundos e blá blá blá. E óbvio, o Prota tava procurando por isso porque, bom, ele queria saber quem que deu esse poder pra ele. Enquanto pesquisava, o Jason se aproximou do Prota falando que tinha algo muito importante que o Prota deveria saber. Aparentemente, o chefe da família Ardell estava ali. E pra quem não sabe, o chefe é o pai do nosso protagonista. Daí é óbvio que o Prota foi se encontrar com seu pai. E assim, eles começaram com aquela conversa, como é que ele tava, como é que as coisas estavam. E o Prota tinha uma irmã, tá? Que tava treinando pra ser mais forte que ele, já que o seu irmão é basicamente um inútil. Coitado do Prota, não tá servindo de nada. Mas indo ao tópico principal, o Prota falou para o seu pai que estava tudo bem, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E pelo jeito, muchachos, o pai do Prota tinha ido até a escola ali pra perguntar pra ele se ele queria desistir de tudo aquilo. Pois mesmo que o Prota não falasse, o pai dele sabia que ele estava passando por bastante dificuldades. E o Prota apenas comentou que já sabia que o motivo do seu pai ter ido até ali era pra oferecer-se a proposta. Mas, diante disso, ele queria fazer uma promessa, que seria, no caso do próximo teste, e que, caso o Prota falhasse, ele faria qualquer coisa que seu pai quisesse. E bom, não muito tempo depois, já começou as provas. E nessa, o Prota tava bem convencido que ia passar, já que o exame da academia era dividido em escrito e prático. Dentro já do exame prático era dividido em 4 partes. Era alvos, medição de poder mágico, combate real e combate 1 contra 1. E só pra vocês saberem, um tal de Gary Hill sempre ficava em primeiro nesse teste. Aí óbvio que no exame escrito era o Prota, porque tipo assim, ele não tinha poder, mas pelo menos estudava. E assim que o exame escrito acabou, já começou rapidamente o exame prático, o que já deu um assustado no Chris, que começou a perguntar para o Prota se ele tava tudo bem, né? E o Prota respondeu que sim e até tentaram um método diferente. O problema é que, bom, o que não muda muito é esses caras
cara chato aí, igual o Gary Hill, que já chegou perto do Prota perguntando se ele realmente ia fazer o teste. Porque, tipo assim, claro, no exame escrito ele era bom e tal, mas pô, no prático ele já falhou tantas vezes, por que ele tava tentando ainda? E o Prota só falhou para o Gary Hill que, bom, ele não achou esse conselho lá tão útil e ele ia calar a boca de todo mundo. E diante desse comentário, por algum motivo, o Gary Hill ficou pistola, porque o Prota, aquele que era bulinado e tinha evocação de magia, estava confiante demais para esse teste. Aí, falando no teste, o primeiro deles era o tiro ao alvo. O objetivo era bem simples, ele foi feito para ver quantos alvos uma pessoa consegue atingir com uma única conjuração. Aí, para dar uma dificuldade no teste, os alvos não ficavam parados. E por consequência disso, a média nas notas era horrível nessa parte. Enquanto os coitados dos alunos estavam sofrendo para fazer os testes, os professores começaram a dizer que, bom, esse ano tava bem baixo o nível. Mas para proteger a fama dos seus queridos alunos, ou melhor, só do Gary Hill, o professor Eric, que era de poções mágicas e tio do Gary Hill, falou que eles tinham que dar uma olhada no seu sobrinho, já que ele estava acima dos outros. E falando no Gary Hill, justo nesse instante era a vez dele fazer o teste. E tipo assim, mesmo ele sendo chato, o bicho tinha habilidade, já que o foguinho dele é azul e ele conseguiu atingir tantos alvos de uma vez só. Aí o Eric já começou a elogiar seu sobrinho, falando que ele era o melhor do ano dele, tanto que ele perguntou ao diretor se o Gary Hill não deveria ser o representante do festival deste ano. E o diretor falou que ia dar uma olhada nisso daí. E mais uma, ele já não ia mais assistir os testes, porque ele já deu uma estipulada mais ou menos no nível dos graduados desse ano. Porém, muchachos, dessa vez o Hidel pediu pro diretor ficar, porque ele deveria pelo menos ver o nosso Prota, já que ele falou que ia tentar algo diferente e essa era a última tentativa dele. E o diretor concordou, né, o que já deixou o Prota feliz, porque, bom, isso era o momento perfeito para ele mostrar o seu novo poder. E no instante que o Prota começou, ele invocou um monte de bola de fogo, o que não faz muito sentido, né, porque eu pensei que não dava pra sair do corpo dele. E pela quantidade de bola de fogo, todos os professores já ficaram surpresos, só que os alunos já não. Pois, segundo Gary Hill, não importava o quanto daquelas bolas de fogo o Prota invocasse, ele não conseguia lançá-las. E já do lado do Prota, ele utilizou uma habilidade chamada refração temporal, que, resumindo o efeito dela, o Prota parava o tempo por 30 segundos e atacava tudo de uma vez só, o que mostrava que essa habilidade é pelona pra uma pega. Mas voltando para o teste, o Prota basicamente socou todos os alvos enquanto o tempo tava meio que parado. E assim, para os professores e para todos os alunos que estavam assistindo aquele exame, bom, o Prota simplesmente com um soco estourou todos os alvos. E pra quem tá curioso, ele acertou 20 alvos de uma vez só, o que já fez todos os professores se levantarem, até mesmo o diretor parabenizar o Prota. E diante disso tudo aí, o Prota ficou feliz, porque, pô, o coitado era sempre humilhado até agora e finalmente pelo menos um pouco do seu poder foi reconhecido. Um pouco depois, num tipo de reunião dos professores, o Eric tava falando que essa magia do Prota não faz sentido, como é que bate e atinge? E o professor Hidel começou a defender o Prota, falando que a magia é algo sem precedentes, enquanto o diretor calou a boca de todo mundo, falando que hoje ele viu um aluno fazendo um milagre. E diante desse comentário, bom, agora o Eric não poderia falar nada. Enquanto isso, do lado do Prota, o Jason tava enchendo o saco dele, juntamente dos outros alunos questionando como raios ele havia feito aquilo. E o Prota, que já não é muito fã de multidão, deu um jeito de fugir, só que quando ele entrou no seu quarto, ele encontrou ninguém menos que o Michael, ou o Gary Hill por mais chegado. E bom, basicamente ele tava no quarto do Prota pra falar que ele não deveria ficar se achando por aí. Porém, o Prota respondeu que na verdade ele sabia que o Mikael estava se sentindo inferior, o que já deixou ele bem puto, mas ele não ia conseguir fazer nada. Afinal, o Prota era muito mais forte que ele. E o Prota ainda deu mais um conselho para o Gary Hill, que era bom ele ficar bem quietinho no canto dele, já que o último que mexeu com ele foi expulso da escola. E se ele iria graduar ou não naquela escola, eles deveriam ver daqui pra frente. E depois dessa declaração, o Michael simplesmente meteu o pé, notando que, bom, a força que o Prota tinha não era de um mago não. De qualquer forma, um tempo depois, tinha a segunda parte do exame prático, que envolvia essa estátua gigante, que foi um ogro que foi transformado em pedra, e o objetivo era o quê? Bater nesse ogro e ele ia falar quantos pontos a pessoa tinha ou não. O problema é que, bom, segundo o Jason, aquele ogro é famoso por dar pontuações muito baixas, tanto que o primeiro carinha utilizou uma baita de uma magia de relâmpago, e no fim, você acredita que ele recebeu só um ponto? O próximo utilizou uma magia de gelo, daí o ogro falou que ia se lembrar dela como a lixo mais inútil da história, e assim o exame continuou até chegar no Michael. Utilizou uma magia até que bem interessante, mas ainda assim o ogro foi lá e deu 27 pontos pra ele. E ainda por cima foi o melhor pai dele, tá? Isso tudo porque o Josh ficou falando que seu pai era o orgulhoso Josh Gary Hill, mas pelo que o Orc se lembra, o pai dele vivia chorando pra pedir mais ponta. E deixando isso daí de lado, foi a vez do nosso protagonista, que rapidamente invocou uma explosão de chamas, que segundo os alunos
alunos e o professor ali era uma magia de quarta classe, tanto que até o ogro ficou meio surpreso com aquilo. Só que o mais surpreendente é que assim que o Prota fez o ataque, uma grande explosão aconteceu, o que mostrava que aquilo era uma magia de quinta classe. Então o Prota era pelo menos um mago de quinta classe. E já do lado do nosso protagonista, ele tava com medo porque o orc tava agindo de uma maneira estranha, tanto que ele começou a perguntar ao Prota quem diabos era ele. Será que por algum acaso ele era o Draka? Pois se fosse, ele esteve esperando por ele há muito tempo. Eu vendo essas declarações, os alunos ficou meio bugado porque, pô, um Draka? Como assim? E já do lado do Prota, ele ficou surpreso porque ele pesquisou e não achou nada sobre o Draka. Por isso é que ele perguntou ao ogro se ele conhecia ou era familiar dele, e diante disso daí, o ogro apenas comentou que não sabia que a encarnação dele estaria naquela academia. E assim, por algum motivo, ele falou que ia se lembrar do nome do Prota. O negócio é que ele estava no meio do teste, daí o professor perguntou se ele não ia dar nota pro Prota, e o ogro respondeu que a avaliação acabava ali, pois a magia do Prota era algo que ele não poderia avaliar. Aí o professor ficou revoltado, porque segundo o contrato que ele havia feito com o diretor, ele tinha que dar as notas e tal. Porém, o ogro ficou pistola, falando que sim, ele tinha um contrato, mas ele já tem fazendo isso há anos ali. Então ele poderia pelo menos pedir um pouco de regalias a ele. Mas como eles estavam no meio do teste e precisava realmente de pontos, ele perguntou ao Prota quantos ele queria receber. Seria 0 pontos ou 100 pontos. E claro que pelo sorrisinho a gente já sabe o quanto é, né? E é claro que após o Prota ter escolhido 100 pontos, uma burburinho já começou na escola. Tanto que o professor Hidel já se aproximou do Prota, falando que o diretor ficou sabendo e por isso o Prota ia receber uma recompensa. E a recompensa do Prota ficava nada mais e nada menos numa sala de artefato. Um lugar que, segundo o Hidel, é o único na academia inteiro que era proibido de entrar. Tanto que ele sequer poderia cruzar a porta pra entrar no lugar. Dali pra frente o Prota tinha que ir sozinho. E assim que o Prota entrou, obviamente, como é uma sala de artefatos, vai estar lotado de artefatos. O negócio é que, do nada, ele ouviu uma voz. E era ninguém menos que aquele ogro gigante, só que agora ele não tava em forma de estátua. E o ogro explicou que ali é o único lugar que ele poderia manifestar o seu corpo original, já que tava cheio de magia antiga. E o Prota entendeu e tal, mas ele queria saber do ogro do porquê que ele havia dito antes que o Prota não sabia o seu próprio valor. E o ogro falou que é simples, ele tava utilizando o artefato do Draka, o jogador. E resumindo em poucas palavras, é um artefato raro que sequer existe outro no mundo. Por isso que ele queria saber qual era o relacionamento do Prota com o Draka. E o Prota respondeu a pergunta com outra pergunta, questionando quem diabos era esse cara, já que ele pesquisou e não achou nada. E após um breve silêncio, o ogro respondeu que era um ser que queria se tornar um deus. Mas para entender mais ou menos, a história foi basicamente o seguinte: o Draka foi até a vila dele, que era chamado de Tribo do Pico do Céu, e lá eles lutaram bastante. E toda vez o Draka sempre ficava cada vez mais forte ao passar dos dias. E por consequência disso, ele foi respeitado, já que os ogros gostam bastante de luta. Além de que ele também ensinou ao ogro ali, o próximo chefe da tribo, o idioma dele e magia. E isso tudo em um tempo de 100 anos, o que já bugou o Prota, porque não faz sentido um ser humano durar 100 anos, né? Mas calma, muchachos, faz sentido porque o Draka não era humano, pois a sua verdadeira identidade era do dragão negro Draconia, Draconia, eu acho que é isso. E eu acho que o Prota nem precisava ficar mais surpreso, porque, pô, ele não sabia que dragões existiam. Ou melhor, ele acreditava que era uma lenda, mas segundo o ogro ali, os dragões são a origem da magia, porém, o Draka não conseguiu utilizá-la. E por consequência disso, ele criou um jeito de lutar como Prota, com magia em suas mãos e pés. E ouvindo sobre isso, o Prota teve meio que uma empatia pelo Draka, e o ogro explicou que, bom, ele reconheceu o Prota porque o jeito deles eram bem únicos de lutar. E utilizando aquele poder, o Draka se tornou tão forte, mas tão forte, que ele literalmente se explodiu juntamente com o mundo. Daí vem o nome dele, né? Draka, o Destruidor de Mundos. E sabendo sobre essas coisas, o sistema do jogador foi lá e deu algumas recompensas para o Prota, além de algumas habilidades, como por exemplo, a Fúria dos Ogros, que basicamente é uma habilidade de buff e deixava o Prota um pouco mais forte. E junto disso, ele ganhou uma bolinha chamada Strang. E o Prota, meio curioso, perguntou para o ogro se ele sabia o que era aquele item, e o ogro falou que é simples, aquele ali é Strang. Ah, e aquilo não era um item, tá, muchachos? E sim uma encarnação. E essa encarnação ficou naquele estado de preda, porque provavelmente o Draka foi lá e selou o Strang ali dentro por depois que ele morreu. E mesmo o Strang, ou a Strang, sendo um espírito, ele era, ou ela era, totalmente diferente dos espíritos comuns, pois ela basicamente vivia pedindo poder infinitamente para o Draka e ela crescia infinitamente junto com ele. E falando em crescer, nem sequer demorou tanto, porque aquela pedrinha simplesmente explodiu e de lá saiu um urso. E o Prota perguntou se
essa tal String era um urso pequenininho daquele jeito. E a String ficou revoltada, declarando que ela não era urso. Aí eu acho que ela tá meio fumando todinho, ou o Prota tá errado. Porque pra mim ela tá parecendo aqueles ursos que você coloca atrás da bolsa pra abrir o zíper. De qualquer forma, o String tava revoltado porque ele não era um urso, e sim uma encarnação. Então ele poderia ser basicamente o que ele quisesse. Para provar isso para o Prota, ele iria mostrar seu verdadeiro poder, só que... não mudou nada. O que já bugou a cabeça do String, perguntando ao Prota cadê a comida dele, porque ele tava fraco. E o Prota não entendeu, né? Como assim? Ele deveria alimentar como urso. E o String ficou revoltado, falando que seu mestre era fraco demais e que ele deveria chamá-lo só depois que ele acordasse. O Ouro, vendo isso daí, comentou que a String continuava do mesmo jeito que sempre. E vendo o Prota juntamente com ela daquela maneira, já fez ele se lembrar daqueles tempos antigos onde o Drake e ela estavam juntos para lutar contra ele. Porém, deixando isso daí de lado, ele perguntou ao Prota o que ele iria fazer agora, pois aquele poder que ele possui iria fazer ele muito mais forte. O problema é que se ele não utilizar da maneira correta, isso poderia devorá-lo vivo, assim como aconteceu com o Drake. E o Prota refletiu que, bom, ele deveria utilizar isso para proteger as pessoas dos demônios, para evocar o nome de Ardell e para proclamar o seu nome a todos aqueles que o desprezaram. Então, resumindo, ele iria viver através da sua própria determinação para o seu povo, família e para si mesmo. E após isso, muchachos, ele voltou para o seu dia normal, só que uma coisa havia mudado, que era alimentar o String, e o jeito de alimentar era meio que estranho. O Prota tinha que utilizar o seu poder e assim o String comia. E isso até que era bom, porque toda vez que o String crescia, o Prota também crescia. Por causa de uma habilidade chamada crescimento, toda vez que o String crescia, o Prota crescia mais rápido ainda. E só pra vocês saberem, o String tava com uma estrela, o que dava 100 de força para o Prota. Mas na época do Drake, ele tinha alcançado 31 estrelas, porque as estrelas crescem infinitamente, segundo o String. O que resultava é que, bom, só com o String, o Drake tinha 3.100 de força a mais. E ouvindo isso, o Prota já ficou animado, perguntando como que ele deveria aumentar a sua força. E o String até fez uma brincadeira, falando que o Prota deveria servi-lo para ele poder contar esse tipo de coisa, só que o Prota já foi no calo dele, falando que então ele ia ficar sem comida. Mas voltando ao tópico, tinha várias maneiras, completando missões, vendendo itens, encontrando um artefato, tomando poções, só que nenhum desses ia servir para o Prota. Claro, a força dele ia crescer muito rápido, só que isso era perigoso, já que tinha chance do corpo dele explodir por causa da força, igual aconteceu com Drake. E para o Prota começar a utilizar esses métodos, ele tinha que chegar no mínimo em 1000 de força. E assim, após saber dessa informação, ele treinou todo o santo dia e só chegou em 930, já que não muito tempo depois, o terceiro exame, que era o combate real, havia começado. E o objetivo do exame era bem simples. Como um mago, eles ficariam geralmente na parte de trás, auxiliando os guerreiros na frente, então o exame meio que treinava isso. O negócio é que, bom, perante pressão era perigoso os magos acertarem os próprios aliados, já que eles ficam na retaguarda. Então esse exame é muito importante, já que precisava ter uma sinergia entre os cavaleiros e o mago. E o monstro ao qual eles iriam enfrentar no teste é nada mais e nada menos que um orc. E eles utilizaram isso porque ele é um monstro bem chato e ele vive enfrentando humanos, já que eles têm a natureza muito raivosa. O professor Hidel, sabendo que os seus alunos iam tremer de medo por causa daquele monstro, já começou a aconselhar que eles deveriam sempre manter racionais, já que eles eram magos. O negócio é que durante o teste, enquanto o Michael estava fazendo o seu exame, do nada o orc pulou em direção a ele. E o mínimo que ele deveria fazer é desviar, né? Só que o coitado nem sequer conseguia mexer. E antes que acontecesse uma cagada, o Hidel se colocou no meio e parou o orc. E é claro que diante daquilo, o Michael havia sido reprovado, o que já deixou o professor Eric muito pistola. Porém, ele tinha uma carta na manga, tanto que ele mencionou pro diretor que o próximo teste era o Prota. E como ele foi o único aluno que conseguiu uma pontuação máxima perfeita do King Han, que é o ogro lá das notas, ele pediu para o diretor para ele testar o Prota de uma maneira diferente dos outros alunos. E ele não precisava se preocupar com monstros, porque ele já tinha preparado um especificamente para o Prota, que era nada mais e nada menos que um ogro bem raivoso. E é claro que isso era muito mais perigoso se comparado aos orcs, mas ainda assim eles queriam testar do que o nosso Prota era capaz. E voltando um cadinho no tempo, enquanto o Prota estava indo em direção ao lugar com o qual ele faria o teste, o professor Hidel se aproximou explicando a situação que o teste dele seria mais difícil, já que ele conseguiu a pontuação perfeita no teste anterior. E o professor Hidel também contou aquele detalhe, que o monstro que o Prota ia enfrentar não é um orc e sim um ogro. E ouvindo sobre isso, o String comentou que esse exame seria bem divertido. E bom, falando no ogro, é esse bicho estranho, poderoso, uma pega aí. E ele era tão perigoso que os cavaleiros no teste começaram a se perguntar se aquilo
ali tava certo. Porque, tipo assim, o ogro é similar a um orc, só que ele era muito mais forte em questão de poder. Por isso ele era muito perigoso. Tanto que o cavaleiro perguntou pro professor se aquilo ali realmente tá certo, e o Hidel respondeu que sim, o diretor que tinha permitido. E pra botar ainda mais medo no cavaleiro, o Prota apareceu falando que era ele que seria o examinado. E ele já não acreditou muito, olhando pro porte dele, né? E pra piorar, o Prota passou pelo cavaleiro, fazendo com que ele perguntasse aonde o Prota tava indo, já que ele é um mago, então ele deveria ficar na retaguarda. E o Prota apenas explicou que ele iria lutar ali na frente, já que os seus feitiços são um tanto quanto únicos. Porém, o cavaleiro continuou insistindo que isso era perigoso, já que o Prota tava enfrentando não era um orc, e sim um ogro. E o Prota respondeu que sabia e ainda assim continuou lá na frente. E deixando essa ideia de lado, o professor Hidel falou que iria começar o teste, e assim, com um estalar de dedos, o ogro foi solto. E o Prota rapidamente já avançou em direção a ele, utilizando um poder de fogo, o que assustou os cavaleiros, porque eram eles que deveriam proteger o Prota. O negócio é que, no instante em que o Prota e o ogro se chocaram, uma gigantesca explosão aconteceu, que acabou cegando todos ali. E relaxa, muchachos, após a poeira baixar, o Prota tava vivo, porque se ele morresse a história ia acabar. Mas ainda assim o cavaleiro foi lá e deu uma catracada no Prota, falando que ele não deveria ter feito isso, afinal era eles que deveriam ficar na linha de frente. E claro que o Prota também não é tão burro, e ele pediu desculpas, falando que, bom, ele tava fazendo o teste, e se ele tivesse falado que ia fazer aquilo, provavelmente os cavaleiros não iam deixar ele avançar. E outra, eles não poderiam continuar conversando, porque mesmo com aquele ataque poderoso, o ogro ainda estava de pé. Nisso, o cavaleiro falou para o Prota que ele deveria ficar para trás, pois ele corria risco de vida, afinal aquilo era muito perigoso, mas o Prota não aceitou. Afinal, aquele era o exame dele, então ele quem deveria terminá-lo. O Prota tava todo marrento assim, fez aquelas loucuras ali por causa de uma coisa, muchachos. Por causa da habilidade Amigo dos Ogros que ele recebeu, junto com aquela habilidade de Fúria dos Ogros, que basicamente tinha como efeito ele conseguir entender o que os ogros falavam. E o ogro que ele tava enfrentando tava com muito medo e enfurecido por causa dos magos que estavam ao redor dele, porém o que incentivou ainda mais o Prota a fazer aquilo é por causa que uma missão que o sistema do jogador havia dado, que pediu para o Prota ser o primeiro a atacar o ogro e depois derrotá-lo. E com isso ele ganhar 30 de força como recompensa, além da habilidade Olho do Jogador, que só pelo nome a gente já sabe mais ou menos o efeito. E claro, com essa faca e o queijo na mão, é óbvio que o Prota foi pra cima. E assim como a gente já tinha visto, o Prota não derrotou de primeira, por isso que o ogro já ficou revoltado e partiu pra cima dele. Porém, o Prota rapidamente já desviou, utilizando aquela habilidade de refração temporal que fazia ele ficar meio que um pouco mais rápido no tempo. A luta foi basicamente o seguinte, o Prota dava um soco utilizando sua magia, assustando todo mundo, e em questão de força ele tava batendo de frente com o ogro, que era bem estranho por causa que ele era um mago. E assim ficou um soco aqui, lançamento de outros aqui e ali. Porém, no fim, o Prota deu uma bica no ogro, subiu em cima dele, e utilizando aquela habilidade Fúria dos Ogros, que aumentava a força dele, o Prota utilizou a explosão de chamas e conseguiu derrotar aquele ogro. E por causa do efeito da habilidade, o ataque de fogo do Prota ficou extremamente poderoso, tá? Tanto que a Strang ficou surpresa pelo poder que o Prota havia mostrado, já que ele tava melhor do que ela tava esperando. E já do lado dos alunos e dos professores, todos estavam surpresos, menos o Elric, que bom, não tava esperando que o Prota fizesse isso. E aquele cavaleiro de antes já chegou perguntando pro Prota que tipo de feitiço físico que era esse e se o Prota havia criado isso. O Prota respondeu que sim, mas já deixou isso daí de lado, perguntando pro professor Hidel se ele havia passado um teste, e dando uma olhada no monstro ali, bom, tava mais do que na cara, né? E com isso, muchachos, pelo menos o que eu vi até agora, o Prota foi o único que passou no teste. E como ele completou a missão, ele recebeu seus 30 pontos de força, juntamente com a habilidade do Olho do Jogador. E como a gente já sabia mais ou menos, ele conseguia ver informações do alvo e aparentemente, segundo o Strang, isso era algo único do portador do artefato do jogador. Ela tinha como efeito, além de mostrar as informações do alvo, mostrar também aquelas pessoas que estavam ocultas, como se fosse tipo uma silhueta meio embaçada, o Prota conseguia enxergar. E mais uma, ele também ganhou um minimapa. E o Prota foi lá e rapidamente já testou sua habilidade, dando uma olhada no ogro, mostrando que ele era de 4 estrelas. E pra testar ainda mais, o Prota foi lá e tentou dar uma olhada nas informações do professor Hidel, só que não deu. Isso aconteceu porque, segundo o Strang, o Prota ainda não tinha força suficiente, e ao longo do tempo ele ia conseguir enxergar mais e mais informações. E depois que o exame de combate real havia acabado, obviamente vários e vários rumores começaram a circular sobre o Prota, tanto que enquanto ele tava conversando com Jason sobre esse negócio aí, do nada umas garotas se aproximaram dele e oferecendo um monte de comida, e simplesmente depois disso foi embora, o que bugou a cabeça do Prota, mas ele ofereceu pro Jason se ele queria comer aquilo ali também, o que já deixou o Jason pistola, porque elas tiveram coragem de dar comida pra ele e ele tava oferecendo pra gente pros outros. E diante disso o Prota ficou meio bugado e acabou utilizando o Olho do Jogador no Jason, que acabou mostrando algo bem estranho, pois a janela
janela de notificação tava dizendo que o potencial do Jason era bem alto. E nisso o Prota já começou a dizer para o Jason que ele deveria continuar trabalhando duro, pois com certeza no próximo exame ele iria se dar muito bem. Ah, e ele também deveria parar com essas brincadeiras de ficar atrás de mulher e tomando cerveja. E diante de todos esses comentários, o Jason começou a dizer que não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pois o Prota estava muito diferente do Luin Ardell que ele conhecia há algum tempo atrás. E ouvindo sobre isso, até mesmo o Prota refletiu que ele estava muito diferente se comparado ao seu eu durante esses 6 anos. Ah, e mais uma, o Jason comentou que haviam alguns outros rumores sobre o Prota, onde ele ia ultrapassar o Michael e se tornaria o orador da turma, como também o representante da academia. O Prota só cagou pra esses rumores aí, só que o Jason continuou dizendo que o Prota deveria se importar, já que esse era o ano do grande festival. E pra entender, deixa eu explicar a parte do festival. No 5º mês de todo ano, os representantes das academias famosas se juntavam e um festival mágico era realizado para decidir quem era o melhor entre eles. E uma vez a cada 8 anos, a Olimpíada reunia todos os magos para determinar o melhor mago de todos. E quando os dois eventos se sobrepunham, era chamado de o Grande Festival, que aí era basicamente o festival, só que numa escala nacional. E claro que com isso, as recompensas eram muito maiores, e a academia que vencesse esse grande festival, além de ganhar muito dinheiro, ia receber muitos privilégios. Só que como era a nível nacional, é claro que eles deveriam colocar um pouco mais de regras, então havia um aluno por competição individual e 30 alunos para competições grupais. E aquele que participava da competição individual se tornava o representante da tal academia. E quem estava conversando sobre isso era o Jason, juntamente com os outros 3 carinha, falando que o Prota com certeza ia ser o representante desse ano, porque enquanto eles, que eram os piores de todos, não iriam nem sequer conseguir o individual, imagina no grupal, porque juntando o liso com liso, todo mundo escorrega, né? Claro que isso não se cabia ao Prota, porque, bom, ele era ridiculamente forte agora. Contudo, ainda assim, o Prota falava que eles não deveriam se empolgar demais, já que os exames ainda não acabaram. Pois, no fim, aquele que participa do grande festival é baseado nos resultados dos exames do primeiro semestre e nas recomendações dos professores. Além de que o 4º exame é uma luta de 1 contra 1, o que tinha chance do Prota enfrentar o Michael. Por isso que o seu foco atual era dar um jeito de pensar em como derrotá-lo. E com esse pensamento em mente, nós temos um time skip de 4 dias e o Prota alcançou o tão sonhado 1000 de força. Com isso ele obteve um título chamado As Preparações Acabaram, e a Strang falou que ela estava esperando por isso. Como efeito desse título, as missões irrepetíveis do Prota upou para o level 2, e com isso a dificuldade dobrou, mas as recompensas triplicaram. Além de que, de alguma maneira, a Strang também evoluiu. Agora já do lado do Eric, coitado, ele tava pistola que o Prota, bom, no fim conseguiu dar um jeito naquele ogro. E agora, a única coisa que restava era o Michael dar um jeito de derrotar o Prota no 1 contra 1. O negócio é que se continuasse dessa maneira aí, tava mais do que na cara que a derrota dele era certeira. E com isso, ele ia perder a sua posição como representante da turma e ele não poderia deixar isso acontecer. Agora, voltando pro lado do Prota, que nem eu tinha dito antes, a Strang evoluiu para um nível de 2 estrelas, e com isso o Prota ganhou 200 de força a mais por causa da evolução dela. E o Prota já ficou feliz, porque além da Strang ter ficado forte, ele ganhou 200 de força, o que mostrava que agora ele tinha 1200. Contudo, a Strang falou que isso era só o começo. Ah, e a missão do Prota realmente tinha ficado um pouco mais difícil, porque subiu para 5000 repetições, além de que tinha algo a mais, que era um tal de treinamento de batalha real. E o Prota perguntou que raios era isso, né? E assim como eu tinha dito antes, muchachos, e a própria Strang havia dito, ela pode se transformar em qualquer coisa. Bom, não qualquer coisa agora, mas um dia ela vai poder. E ela também tem uma forma humana pra quem quer saber, tá? Mas ela só vai conseguir ter esse negócio aí quando ela chegar em 5 estrelas. E para mostrar que ela não estava mentindo, assim ela se transformou num tipo de espantalho para o Prota, declarando que agora o treinamento verdadeiro dele iria começar. Eu vendo isso, o Prota perguntou se por algum acaso a Strang era basicamente um saco de pancadas pra ele. E ela respondeu que é quase isso, ela fazia parte da missão dele, que é aquela parte lá de combate real. E ela também explicou para o Prota que atualmente ela estava no nível mais ou menos de um mago de 3ª classe, mas quanto mais ela evoluísse, obviamente ela ficaria muito poderosa. E claro que com o poder ela poderia se transformar em qualquer coisa, até mesmo um deus demônio se o Prota quisesse. E diante desse fato, o Prota falou que então já queria começar a treinar e obviamente que ele queria um mago como oponente. Ah, e esse negócio de treinamento com a Strang é tão bom que mesmo que os dois se espancassem, esmurrassem ali, eles não iam sofrer dano. O que era perfeito pro Prota, que ele ia ganhar experiência e não ia sofrer nada, né? E agora a única coisa que ele deveria fazer é lutar o máximo possível até o dia do exame. E falando em exame, agora a gente tá do lado do Michael perguntando
contando para o seu tio do porquê que ele tinha ajudado o Prota. E isso bugou a cabeça do Elric, né? Como assim? O Mikael comentou que ouviu dizer que o Elric tinha colocado um ogro para o Prota enfrentar, o que acabou aumentando a nota dele. E é claro que se ele tava pensando em ficar contra a família dele, as coisas iam ficar um pouco feias. Mas como ele gostava do seu tio, ele esperava que ele arrumasse alguma coisa para resolver essa situação, porque se o Prota se tornasse o representante da academia no grande festival, as coisas não ficariam tão boas. E o Elric instantaneamente deu um jeito, entregando um frasquinho para o Mikael, declarando que aquela ali era a flor flamejante. E bom, ela era utilizada para fazer alguns elixires especiais. E com aquele elixir ali, ou caso o Mikael tomasse, ele poderia reduzir drasticamente o seu tempo de conjuração. E é claro que tinha um BO que eles não poderiam utilizar essas drogas durante o exame, né? E outro, o professor Riddle sabia exatamente os limites do Mikael, então seria meio difícil eles esconder isso. Mas pelo jeito, Motiatsu isso estava de boa, porque o professor Elric ali que cuidava sobre os testes de drogas, além de que ele deu outra poção para o Mikael, uma que escondia o fato de que ele estava utilizando outra droga. E eles não deveriam ter medos, porque eles eram um Gary Hill, e esse era o jeito deles estar sempre à frente. O negócio é que agora estava na mão do Mikael. Será que ele ia aceitar ou não? E bom, não muito tempo depois, finalmente o exame de combate 1 contra 1 havia chegado. E na verdade o exame só seria entre o Prota e o Mikael, porque é só os dois que passaram no último exame. E a Strang já começou a aconselhar o Prota, falando que ele teria que tomar cuidado, já que provavelmente seu oponente sabia que o Prota só lutava corpo a corpo. Mas caso ele se conseguisse se aproximar do Mikael, ele só precisava de um soco. E falando no Mikael, quando o Prota deu uma olhada nele, ele já notou que algo de errado não estava certo. E para confirmar se o Prota estava certo ou não, ele utilizou o olho do jogador, que mostrava que o Mikael estava num estado de fúria, só que estava bem oculto, o que mostrava que ele estava escondendo o fato que estava utilizando drogas e provavelmente passou no teste tranquilo, porque é o tio dele que fazia, né? Enquanto isso, o examinador estava falando que naquela arena tinha um tipo de barreira que não deixava os alunos se machucarem, e caso a barreira do seu oponente fosse destruída, a pessoa que destruiu seria passado instantaneamente. E diante disso, o Prota fez uma pergunta para o examinador, questionante do o que aconteceria se descobrissem que alguém tomou uma poção ilegal. E o examinador falou que é óbvio, ela perdia instantaneamente o exame, e se fosse algo um pouco mais sério, até expulsão poderia levar. Porém, o Prota não podia ficar fazendo esse tipo de pergunta, já que é algo bem sério, e o Prota falou que não era nada não. Enquanto se posicionava, o Prota estava refletindo que ele não poderia meio que julgar o Mikael porque ele não tinha provas, e ele também não poderia falar sobre o seu olho de jogador, então ele tinha que criar uma evidência. De qualquer forma, deixando esses pensamentos de lado, estava na hora de começar o exame. E o exame já começou com o Mikael tentando parar o Prota, que não adiantou de nada por causa da força absurda dele. E com isso o Prota avançou rapidamente em direção ao Mikael, lembrando que ali a magia era bem reduzida, menos a força. E já do lado do Mikael, ele utilizou uma magia de fogo extremamente poderosa no Prota, tanto que o coitado teve que desviar um monte e ainda se protegeu atrás de uma pedra. E óbvio que ele tava todo poderoso assim por causa da poção que ele havia tomado, além de que ele tava todo energético. E vendo esses efeitos, o Prota já tava começando a suspeitar de por algum motivo da erva do despertar flor flamejante, pois pelo que ele se lembra, todos os efeitos que estavam tendo ali era dessa erva. Porém, para dar um checkmate, faltava uma única coisa, que era a supressão de dor. E para colocar uma cereja no bolo, o Prota ainda foi lá e perguntou pro Mikael se ele estava realmente utilizando a flor flamejante. E só pela expressão, nem precisava fazer outra pergunta. E como o Prota queria terminar o teste dele, ele rapidamente avançou em direção do Mikael, que até tentou utilizar uma parede de gelo para parar o Prota, mas de nada adiantou, pois com uma única bica ele deitou tudo. Porém, aquilo era uma distração, pois o Mikael invocou um tipo de lagarto, lacoste de fogo, mas também não adiantou muito, porque o Prota socou o show e bagaçou o coitado. E se aproveitando de toda aquela poeira que ele havia feito com a sua magia, ele se aproximou rapidamente do Mikael. E para humilhar ainda mais, o Prota preparou um peteleco falando para o Mikael parar de ser tão fraco. Aí claro que o Prota não ia só utilizar a sua força, por isso que ele colocou um pouquinho de magia. Pouquinho nada, né, porque só com o peteleco do Prota ele esmurrou o Mikael na parede, mas ainda assim, por algum motivo, ele estava muito bem. E ele estava até meio estranho, falando aquelas coisas clichês de vilão, falando que ia matar o Prota e não sei o que. Daí o Prota só foi lá e pulou o anúncio, dando um baita de um soco na cara dele. Contudo, ainda assim, muchachos, o Mikael não sentia dor, o que comprovava que a flor flamejante realmente estava em efeito. E se o Prota continuasse socando com ele assim e o Mikael não desistisse da luta, seria meio perigoso para a vida dele. E após prender o Mikael, o Prota pediu para o examinador que, bom, eles precisavam analisar
lugar, pois aparentemente o Mikael havia utilizado uma droga. E o examinador já perguntou para o Prota se ele tinha certeza, porque se ele tivesse acusando sem provas, e quem seria expulso seria o Prota, tá? E o Prota falou que ele tinha certeza, porque, bom, uma droga daquele nível poderia ser detectada facilmente, mas por algum motivo aquilo passou por vista bem grossa. E a única pessoa que conduziu os testes nessa partida foi ninguém menos que o tio do Mikael. E falando no Eric, ele rapidamente notou que as coisas iam esquentar um pouco, ele já se aproximou do Prota perguntando o que raio estava acontecendo. E se ele estava realmente acusando, ele deveria ter provas. E o Prota falou que ele tinha. E é claro que o Eric estava tranquilo, porque ele utilizou uma droga pra encobrir, porém o Prota falou que dá um jeito de se tratar de outra maneira, com aquele tronco gigante de árvore ali. E para mostrar, o Prota deu o mesmo peteleco que ele deu no Mikael. Claro, tinha barreira mágica e tal, mas ainda assim, depois de levar um ataque monstruoso daquele ali, ele continuou rindo, consciente e não sentia nada. E até mesmo agora, enquanto eles estavam falando, o Mikael tava rindo igual uma bobada. E diante de todos esses fatos, as coisas começaram a esquentar, porque até mesmo o diretor perguntou se aquilo era verdade. Mas é claro que ele não queria envolver outros alunos nisso, então ele pediu para que o Eric seguisse ele para o seu escritório. E depois disso, o exame passou rapidamente e a corrupção da família inteira de Gary Hill foi revelada para todos. E como consequência disso, o Prota até ganhou um bom apelido. Além de que, por causa desse assunto, o Prota foi convocado por ninguém menos que o diretor. O negócio que eu achei estranho é que, bom, o escritório de diretor parece ser uma montanha inteira, só tem uma cadeira lá no meio. E aquela cadeira ali tinha um nome, tá? Porque, segundo o Prota, é o trono de Theron, onde o rei dos magos sentava. O negócio é o que essa cadeira tava fazendo no meio do nada, né? E justo nesse instante, o diretor se aproximou do Prota e notou que ele tava meio confuso com todo aquele lugar e começou a explicar que aquilo foi criado independentemente pelo olho de Malerok. E esse Malerok aí, muchachos, foi um dos líderes demônios que invadiram primeiro o continente de Frelia. E o poder dele era basicamente colocar alucinações nos outros. E ele era tão forte, mas tão forte, que mesmo depois de morto, as partes do corpo dele foram todas transformadas em artefatos. E segundo o diretor, o olho de Malerok mostrava o que o mundo queria ver. Ou pra simplificar, ele mostrava o que as pessoas desejavam. Que já no caso do Prota era a ressurreição do seu território e se tornar o melhor de todos os magos. E já no caso do diretor, ele queria um mundo onde os alunos agiam como alunos e magos agiam como magos. Claro que isso não seria muito fácil, né? E ouvindo sobre isso, o Prota até se imaginou sendo representante, ganhando em primeiro lugar e se graduando na escola real. Mas agora, chegando realmente no escritório de verdade, o diretor ofereceu uma xícara de chá para o Prota e ele já foi direto ao ponto sem enrolação, questionando o Prota como ele havia detectado que o Mikael havia utilizado a flor flamejante, já que, pô, tinham vários e vários outros estimulantes que tinham basicamente o mesmo efeito. E diante disso, o Prota teve meio que dar um jeito de bolar uma resposta, né, já que ele não queria falar sobre o olho do jogador. Então ele falou que o Mikael tava meio anormal e agitado e a sua mana estava um pouco poderosa demais. Contudo, isso não convenceu o diretor, porque o Prota estava certo que era a flor flamejante e não desconfiado. E o Prota respondeu que é óbvio, porque ele utilizou a força física ao invés da mágica, já que aquela barreira só protegia sobre magia. Pois mesmo depois de ele ter acertado o Mikael com aquela força absurda que nele tinha mostrado pra todo mundo, ele continuou rindo como se não tivesse sentindo nada. E ouvindo sobre isso, o diretor tava impressionado com o Prota, porque querendo ou não, o Prota era novo pra uma pega e tinha esse tipo de olhar, além da sua habilidade inquestionável na magia, né? Por isso que ele já pediu desculpas para o Prota, falando que a família Gary Hill com certeza não ia causar danos a ele. E tinha mais uma coisa que ele queria falar para o Prota. Ele perguntou se ele gostaria de se juntar ao grande festival no 7º mês como representante deles. O Prota já tava meio imaginando isso, porque querendo ou não ele foi chamado pro escritório do diretor, mas ainda assim ele falou que não ia aceitar, pois como todos sabem, ele possui pouca experiência e querendo ou não, ser o representante da academia levava muito peso, então o mínimo que ele deveria ter é a experiência. E como o próprio diretor sabe, agora que ele começou a desenrolar depois de 6 anos. E antes que o Prota continuasse se diminuindo ainda mais, o diretor falou que isso nem era problema. E na opinião dele, o Prota tinha habilidades o suficiente para ser o vencedor do grande festival. Além de que tinha mais uma coisa, o Prota poderia ser considerado uma arma secreta que apareceu do nada. Isso é porque, literalmente, dos últimos 6 anos ele não fez nada, então ninguém tinha uma informação sobre ele. E diante disso, com a força do Prota, ele seria basicamente um as na manga da academia. De qualquer
qualquer forma, voltando à proposta, o diretor perguntou se agora ele queria ou não. Aí, pelo amor de Deus, né? Óbvio que ele aceitou. E nisso, o diretor explicou que sobre aquela parte de experiência que o prota tava meio incerto, o diretor deu um jeito de arrumar uma aula de artes corporais para ele. E o professor do prota seria ninguém menos que o Gautler Pirante, que é o líder da Ordem da Cavalaria do território de Foldren, ou também um dos 5 cavaleiros do 6º ranking que existia no reino de Radiant. E pra quem tem uma memória ruim que nem eu, é o mesmo carinha que tava falando pro prota ficar pra trás durante o seu exame. Agora, já diante do Gautler, ele sabia mais ou menos a condição do prota, que ele tinha que lutar meio que corpo a corpo, e pelo que ele viu no último exame, a movimentação do prota era muito boa e concisa, desprovidas de movimentos desnecessários. Só que ele não aprendeu o básico das artes marciais. Claro, aqueles movimentos podem ter funcionado nos ogros, porque ele era uns monstros e tal, mas contra um habilidoso o suficiente, ele não ia conseguir vencer não. E o prota concordava porque os movimentos que ele usava é literalmente os mesmos que ele aprendeu naquela missão repetitiva que ele faz todo santo dia. Porém, isso não seria mais um problema com o Gautler ali ensinando o básico das artes marciais para o prota. E sem perder tempo, o Gautler já começou a ensinar o prota, dizendo que basicamente o que ele tinha que aprender agora de início é andar corretamente, já que a grande maioria das artes marciais usam os passos para fazer mais forte os seus golpes. E as artes marciais divinas, são as artes que os cavaleiros aprendiam normalmente no centro de treinamento, usam bastante esses movimentos dos pés, e excluindo as técnicas de esgrima, as artes marciais divinas consistem de um total de 36 movimentos marciais. E assim, a aula continuou, com o prota fazendo um monte de movimento, enquanto o Gautler estava se lembrando das palavras do prota, questionando do porquê que ele estava fazendo aquilo, já que, bom, aquela situação não era nem um pouco benéfica para ele. E o Gautler falou que se fosse para falar em algum tipo de benefício, aquilo ali era um investimento, pois ele estava conhecendo alguém que parece que se tornar um grande mago no futuro, e se ele tiver uma conexão com esse tipo de pessoa, ele já tava ganhando. E o prota, obviamente, falou que dá um jeito de ajudar o Gautler no futuro, e chegando no presente, o prota estava fazendo os movimentos muito bem. Bom, segundo o Gautler, já que eu não sou um professor de artes marciais. E se lembrando do coitado do ogro, que o prota literalmente quebrou o maxilar dele no soco, o Gautler tava impressionado que um mago tinha uma força absurda daquelas. Mas de qualquer forma, assim, 3 semanas se passaram, e assim o prota conseguiu chegar no nível 10 nas suas artes corporais. Além de que isso maximizava as artes marciais divinas. E mais uma, Strength também chegou em 3 estrelas e agora o prota tinha 2130 de força. E isso era um crescimento tão absurdo que até mesmo a Strength tava meio surpresa, porque pelo que ela se lembra, o Drake demorou por um apego pra chegar em 2000. Mas deixando esse 10 de lado, do nada o Jason se aproximou do prota, declarando que agora mesmo a lista de participantes do grande festival foi publicada na entrada da academia. E ouvindo sobre isso, o prota já começou a se lembrar, né, que quando ele entrou na academia, ele era rotulado como gênio. E por causa disso, ele era alvo de inveja dos outros, até o momento que ele descobriu sobre a sua evocação de magia. E assim, o seu título de gênio foi pro lixo, e quem começou a receber os elogios foi ninguém menos que o Mikael Gary Hill. Porém, agora, diante daquele quadro bem no salão principal da academia, ele notou que todos os seus esforços valeram a pena, já que ele realmente se tornou representante. E com isso, os alunos começaram a parabenizar o prota, o que obviamente deixou ele feliz, porque no fim, ele se tornou representante da academia mais uma vez. E um tempo depois, o prota continuou seu treino marcial normal, e o professor Hidel estava surpreso, porque ele maximizou as artes marciais divinas num tempo tão curto. E é claro que com o prota conseguindo isso, o professor Hidel começou a colocar suas esperanças nele. De qualquer forma, um tempo depois, eles estavam partindo para Alten, onde o festival seria realizado, e para chegar lá, eles utilizariam um tal de trem de mana, algo que não tinha no reino deles ali, apenas no Império. Quer dizer, até tinha, mas o reino que o prota tava ali é basicamente a menor das menores nações, então eles eram do interior. E é claro que ouvindo esses comentários, sempre tem aqueles bestas que já começam a zoar os outros de caipira. Só que as pessoas que estavam zoando o grupinho do prota era ninguém menos que o pessoal do grupo do Mikael. E para dar um nome pra vocês entenderem, é o Hanks ali, que aparentemente foi um representante junto com o Mikael no festival do ano passado. E o Hanks continuou dizendo que se eles achavam mesmo que eles poderiam fazer alguma coisa nesse grande festival, eles poderiam tirar o cavalinho da chuva, porque os representantes atuais da escola eram praticamente fantasmas, e se fosse o Mikael, pelo menos eles teriam alguma chance. Como o grupo do Hanks ele não apoiava o grupo do prota, eles teriam que se virar nesse festival, já que aparentemente os representantes atuais da academia eram basicamente fantasmas que nunca sequer tinham ido no festival, então eles teriam que ir sozinho e aprender as coisas na marra. E claro, internamente o prota tava pistola e tal, mas querendo ou não, é um grande festival que precisava da ajuda de todos, e
então o Prota ia ter que dar um jeito de colaborar com aqueles inúteis ali. E para isso, ao invés de tentar conversar, o Prota foi lá e começou a humilhar, chamando eles de cãezinhos do Mikael. E antes que a briga começasse, o Prota já foi direto ao ponto porque ele não gosta de enrolação, declarando que esse grande festival vai estar no nível totalmente diferente dos últimos que eles experienciaram. E se eles quisessem pelo menos conseguir um bom resultado, eles teriam que aproveitar as oportunidades que eles tinham agora. Contudo, o Hank já começou a dizer que isso era impossível, porque no festival eles já estavam apanhando, e agora imagine no grande festival, que só tem monstro junto. Porém, o Prota falou que era possível sim. Claro que isso só seria possível com a colaboração. Então era melhor eles se abraçarem e pular aquele mar, senão todo mundo ia se ferrar. E outra, eles deveriam pensar muito bem sobre quem é o representante deles agora, já que o Mikael, bom, coitado, tá basicamente expulso da escola. É assim, depois dessa conversa, eles já estavam dentro do trem, indo a caminho de Alten, quando do nada umas pessoas já chegou humilhando todo mundo naquele vagão, falando que ali só tinha caipiras no interior. Ah, e dessa vez não foi o Hanks não, muchachos. Segundo o Prota, foi o Instituto Nacional Mágico de Oyota. E bom, pelo que o Prota se lembrava, eles eram basicamente do deserto e as artes marciais deles eram focadas no corpo e esgrima. O negócio é o que raios eles estavam fazendo ali? O líder ali já chegou perguntando onde estava o Mikael, pois eles estavam interessados em perguntar pra ele se ele iria ajudá-lo esse ano. Claro, porque ele era seu servo. Isso, ele continuou humilhando mais e mais o pessoal da academia do Prota, e a Strang perguntou se o Prota ia ficar realmente parado ali, né? Porém, o Prota só ficou em silêncio e entendeu mais ou menos as palavras que o Hanks havia dito antes e como a academia deles eram tratadas se comparado com as outras. E mais uma, pelo jeito o professor não ia interferir nisso, porque, bom, ele tá ali como guia e o evento é para os alunos. Sendo assim, a responsabilidade de dar um jeito nessa situação caiu no representante, que era ninguém menos que o nosso protagonista. Enquanto isso, o líder dos outros carinha tava enchendo o saco agora do Hanks, perguntando aonde tava o Mikael. E antes que ele pudesse responder, o Prota declarou que provavelmente agora ele estava acamado tentando recuperar as costelas que ele havia perdido. E aproveitando essa oportunidade, o Hanks falou pro carinha ali que o Prota era o representante deles agora. E nisso, o líder ali se aproximou do Prota, se apresentando como Seta Malkiri. E ele era o representante da Academia Oyota. E claro, o Prota também se apresentou como Luin Ardell. E o Prota já falou que aquilo já era o bastante para uma primeira apresentação, e se ele já terminou de arrumar a briga, ele deveria meter o pé dali. Mas é óbvio que antes de ir, ele deveria pedir desculpas para aqueles caipiras ali, bem educadamente. E diante disso daí, o Seta já ficou revoltado, perguntando ao Prota se ele realmente tinha mandado ele desculpar. E diante disso, o Seta já virou para o Hanks, perguntando se ele não tinha explicado as coisas para o Prota, pois senão ele teria que bater em todos novamente, assim como ele tinha feito. E ouvindo essa declaração, o Prota já começou a entender a situação, da razão pelo qual os alunos que participaram no Festival Mágico tremeram ao ver o Instituto Oyota. E vendo como eles chegaram literalmente no momento mais oportuno, aquilo tudo ali foi planejado, pois eles estavam matando o espírito do time antes da partida, o que significava que o grande festival já havia começado. E com isso em mente, o Prota perguntou por que eles não resolviam aquilo numa luta, e o Seta já puxou o punho. Mas antes que ele desse o golpe, o professor da academia Oyota pediu para que ele parasse. Aí ele começou a dar uma catracada nele, falando que eles não deveriam brigar antes da partida, e daí ele pediu desculpas para o professor Hidel por toda aquela bagunça. Mas ainda assim, antes de ir embora, o Seta falou que ia dar um jeito no Prota no torneio. E um tempinho depois, o Seta perguntou pro professor por que ele o havia parado, já que ele que propôs esse método. E o professor ali respondeu que era simples, pois o professor Hidel estava sorrindo, como se estivesse ansioso pelo resultado daquela luta. E ele não conseguia saber se era confiança ou não, mas uma coisa era certa: aquele tal de Luin Ardell certamente tinha algo que eles não sabiam. Então, o mínimo que eles deveriam esperar é que ele fosse bem diferente do tal do Mikael Gary Hill. Agora, já do lado do protagonista, depois que o Instituto Oyota meteu o pé de lá, a atmosfera mudou totalmente. E eles estavam declarando que eles tinham que dar um jeito de vencer esse festival. O que era bem engraçado, porque literalmente alguns minutos atrás eles estavam cheios de inveja e ego, e agora eles começaram a se unir. Isso tudo se dava por uma coisa. Voltando um pouquinho no tempo, o Hanks perguntou pro Prota se ele não estava agindo precipitadamente demais. Porém, o Prota apenas perguntou se por algum acaso eles não estavam bravos. Pô, os caras veio lá de longe, desrespeitaram eles e ainda queria bater, eles ficariam parados assim? Além de que, se ele ficasse parado, ele realmente seria o representante dos caipiras. E obviamente, ele não queria que seu pessoal fosse rotulado por isso. Além de que isso aconteceu porque eles apanharam 5 anos seguidos. E o Prota falou bem alto pro Hanks notar o que ele tava falando. Mas voltando à sua declaração, o Prota falou que é por esse justo motivo que eles tinham que se unir ainda mais. E voltando agora ao presente,
eles estavam tão unidos que eles estavam oferecendo o Hanks como goleiro na Guardião de Flecha-Bola. Internamente, ouvindo essa declaração, o Prota ficou tão animado, né? O negócio mesmo é que será que eles manteriam essa motivação até o fim do festival? Mas, bom, nesse instante, eles chegaram no Ducado de Alten, que, explicando rapidamente, é um dos estados que fazem parte da Federação Imperial de Haiyang. E ele era um território neutro, e caso acontecesse algum tipo de briga lá dentro, todo o Império de Hainak, ou Hainang, que era o governante do continente, interferia e julgava todos os crimes. E devido a isso, as competições internacionais de grande escala, como o Festival Mágico da Sociedade Mágica e o Grande Prêmio de Esgrima da Sociedade de Espada, eram realizados em Alten. E assim que eles chegaram na cidade grande, eles já começaram a agir como caipiras, falando que aquilo era muito grande, e até mesmo o Prota estava surpreso, refletindo que realmente, se comparado à capital deles, eles eram muito pequenos. Porém, eles não podiam perder tempo e deveriam ir logo para os seus dormitórios, e o professor Hidel pediu para que o Prota seguisse ele. E já dentro da carruagem, ele já aconselhou o Prota a tomar cuidado para não ficar entrando no dormitório dos outros, nem querendo ou sem querer, porque nada de bom iria acontecer se eles arrumassem briga do nada. E deixando isso daí de lado, a String comentou que estava sentindo algo. Mais especificamente, ela sentiu um cheiro familiar, o que significava que tem uma relíquia de Draka naquele local. E assim, no dia seguinte, mais especificamente nas acomodações da Academia Ignite, o Prota já meteu o pé utilizando o seu minimapa para encontrar o tal lugar que estava o acessório. E assim ele chegou na Oficina das Memórias Comoventes de Alten, e chegando lá dentro, ele notou que era bem michuruca, porque, pô, ele achava que ia ser um lugar cheio de podres de rico, afinal eles estavam falando de um artefato que o Dragão Negro usou. Mas deixando isso daí de lado, ele utilizou seu olho do jogador, e com aquela aura absurda, nem precisava procurar tanto. Bom, o que o Prota tinha encontrado era o Anel da Invulnerabilidade. Era o primeiro artefato criado pelo Draka, mas também sua primeira falha, que basicamente tinha como efeito negar todo o ataque físico. E o Prota queria entender, né? Como assim esse bagulho era uma falha? E a String, dando uma risada, explicou que não era só sobre resistir a ataques que o artefato tinha feito. Como ele era uma falha, dependendo da ocasião, ele poderia simplesmente, com um único toque, utilizar o efeito. Por exemplo, ele poderia tentar abraçar a sua amada e do nada o artefato ativar e jogar ela pra longe. Porém, como o Prota tava precisando de força agora, a melhor coisa que ele deveria fazer é utilizar. Além de que, falando em força, ele ganhava 200 de força só por utilizar o anel. E no instante em que o Prota foi pagar pelo anel, o vendedor falou que o Prota poderia ficar com ele, porque faz tanto tempo que esse negócio tá ali que ele desistiu de vender. E o Prota, humilde como sempre, falou que então ia comprar outra coisa no lugar pro vendedor não sair perdendo. E assim, dando uma olhada ao redor com o olho do jogador, o Prota notou que ele tinha um efeito de reconhecer o valor de um objeto. E dentre eles, ele encontrou um livro de raridade alta, que era a Mecânica Quântica da Magia e das Espadas. O negócio é que no instante que ele foi pegar o livro, uma garota também pegou junto dele. E com o olho de jogador ativado, quando o Prota olhou para a garota, ele notou que o nome dela era Irene Prius, uma maga de quinta classe que tinha um potencial absurdo. E é claro que uma guria bonita dessa daí não seria uma figurante, muchachos. Pelo que o Prota se lembra, o chamado Rei dos Magos e Mago dos Limites, Teron Artemis, tinha selecionado 11 magos da próxima geração, que seriam basicamente os líderes dos líderes. E a Irene estava entre eles. E pelo jeito, o rumor dela ser uma quinta classe era realmente verdadeiro, porque, bom, o Prota tava usando o olho do jogador e falou que ela era isso. O negócio é que educada ela não é muito não, porque ela já mandou o Prota soltar o livro, afinal ela havia pegado, porém o Prota não negou, pois ele pegou primeiro. Contudo, a Irene falou que pelo que ela tinha ouvido, o Prota só tava comprando aquele livro pra ajudar o vendedor, e não porque ele realmente precisava do livro. Então, não seria um problema o Prota entregar aquele livro pra ela, certo? E o Prota até poderia entregar, porém ele queria saber o motivo, já que as pessoas normalmente não procuravam por livros assim. E meio envergonhada, pelo motivo que eu não faço a mínima ideia, a Irene falou que não poderia falar. E o Prota, se lembrando que ela era meio próxima do Rei dos Magos ou algo do tipo, já começou a pensar que talvez ela fosse entregar isso de presente pra ele. Por isso que ele simplesmente desistiu do livro, falando que ela poderia pagar, já que era tão importante assim. E ela ficou até meio que surpresa por Prota ter simplesmente desistido de um livro tão precioso. E um tempo depois, voltando para suas acomodações, o pessoal já ficou surpreso que o Prota encontrou a Irene. Daí eles já começaram a perguntar o que eles haviam conversado e que não sei o que, e o Prota falou que não era nada. E o Jason, garanhão como sempre, começou a dizer que ele sempre teve vontade de ter uma conversa com ela. E falando nisso, o Hank já começou a dizer que uma vez ele se sentou do lado dela, daí já começou um falatório da pega, com o Jason querendo saber as conversas, do que ela gostava e blá blá blá. O importante é que pelo jeito, segundo o Hanks, mesmo que ela fosse absurdamente forte, ela sempre ficava em segundo lugar, pois o Ruína Primordial sempre vencia ela. Ah, e esse Ruína Primordial também é um dos 11 escolhido pelo Rei dos Magos lá. E
E outra, ele também era o dono da Espada do Esplendor. E ouvindo sobre isso, o Prota entendeu do porquê que a Irene queria aquele livro sobre espadas e magias. Contudo, o Hanks continua explicando que ser um espadachim mágico, assim como Ruína Primordial, não tinha lá muita vantagem não. Porque a espada mágica em si não aumentava nem um pouco a magia das pessoas, e se tornar talentoso e na magia ao mesmo tempo era muito difícil. Porém, o Ruína Primordial era excelente, porque ele já tinha uma habilidade de pelo menos um cavaleiro comum, além de que a Espada do Esplendor era um artefato de ranking S, o que era meio apelão, né? O cara era bom em magia, bom em esgrima e ainda, pelo jeito, era podre de rico, né? Já que ele era um nobre. E ouvindo sobre isso, o Prota já começou a refletir que, bom, a Irene é uma maga de 5ª classe e uma gênia absurda, mas ainda assim ela perdia pro Ruína Primordial, que era um espadachim mágico. Então, se por algum acaso, ou quando acontecer de ele enfrentar esses gênios renomados, será que ele realmente ia ser capaz de vencer? Pois o Prota provou na pele que nesse grande festival, ele era alguém que ninguém se importava. Entretanto, se lembrando das palavras do diretor dizendo que o Prota com certeza poderia vencer esse grande festival, deu até uma animada nele. Interrompendo seus pensamentos, uma pessoa chegou declarando que a primeira batalha do grande festival estava prestes a começar. E é óbvio que o Prota não ia perder essa oportunidade, já que ele precisava estipular os níveis. E na verdade, muchachos, já peço desculpas porque eu acabei errando, porque eles apenas iriam ver o quadro de partidas. E a primeira batalha seria entre a Academia Ignite, que era do nosso protagonista, e a Academia Oyota, que já chegou com o Seta enchendo o saco. E o Prota já começou a ficar revoltado, porque pelo que ele se lembra, a Academia Oyota jogava muito sujo, e também, bom, já começou a baixar a moral da Academia Ignite. Daí o Seta continuou humilhando, falando que essa batalha seria muito fácil e chata, afinal eles estariam lutando contra ninguém menos que os idiotas da creche. Sim, eles estavam chamando o Prota e a academia dele de idiota da creche por algum motivo. Porém, já do lado do nosso protagonista, ele iria aproveitar essa oportunidade para mostrar pra todo mundo que eles não eram iguais a antes. E assim, o Prota chamou a atenção de todo mundo, declarando que iria se apresentar formalmente. Ele era o Luin Ardell, o representante dos idiotas das creches que eles estavam falando. E aproveitando isso, ele queria pedir algo a eles, para que eles nunca mais os chamassem de idiotas da creche. Afinal, era bem desagradável. E sim, ele concordava que a Academia Ignite ficou em último em todos os últimos 5 anos, mas agora eles tinham como objetivo se tornar o primeiro lugar. E é claro que o restante do pessoal aí já não gostou muito, né, porque não fazia sentido, porque se eles ficassem em primeiro lugar, como é que eles iriam chamá-los, já que idiotas da creche é a melhor coisa pra eles. E outra, eles perguntaram quem diabos era o Prota, já que eles nunca ouviram falar de um tal de Luin Ardell. E o Prota respondeu que era simples, ele era apenas o ás na manga. E um tempo depois, nas acomodações da Academia Oyota, eles reuniram informações sobre o Prota, onde eles descobriram que basicamente ele costumava ser uma falha, porém no último semestre as notas dele deram uma reviravolta, e provavelmente toda aquela confiança que ele tinha veio disso. Além de que o Seta lembrou que o professor havia falado pra ele tomar cuidado, pois o Prota poderia saber algo que eles não sabem. Mas ainda assim ele falou que não adiantava pensar muito, afinal eles eram os idiotas da creche. Cara, é meio meme, né, idiotas da creche, mas é realmente isso. E outra, o Seta não se importava, pois eles apenas iriam lidar com essa situação do jeito tradicional da escola deles. Agora, do lado do Prota, eles já estavam bolando o que eles iam fazer no evento de amanhã, que era sobre lançamento de granada de mana. Era uma competição de times em que todos os membros, excluindo o representante, participavam. E o objetivo era bem simples. A academia que destruísse um golem feito de mithril com as granadas de mana primeiro iria vencer. O negócio é que, como eles não têm um representante, o pessoal já começou a ficar meio aflito, né? O Prota declarou que realmente, em questão individual, a academia deles era uma bosta se comparada ao Oyota. Entretanto, ainda assim, eles iriam conseguir vencer, já que, querendo ou não, era uma competição em grupo, então se eles trabalhassem junto, eles poderiam vencer. E falando em grupo, o Prota já começou a separar, falando que um grupo aqueceria a granada de mana, o outro iria transportá-la, um terceiro grupo iria atacar o golem e um quarto iria regenerar o golem inimigo. Mas mesmo o Prota explicando tudo isso, o pessoal não tava lá muito confiante, porque querendo ou não, eles estavam enfrentando a Oyota. E diante de todo esse bafafá, o Prota apenas perguntou o que eles achavam sobre o que ele disse antes na frente de todo mundo, que eles não ficariam mais em último, e sim em primeiro lugar. Por exemplo, ele acreditava que ia dar certo, por isso que ele estava planejando tudo e fazendo o máximo possível para ajudar a todos. Como, por exemplo, quando a Academia Oyota lançasse uma granada, eles deveriam lançar 3, porque que nem o Prota havia explicado, eles eram muito fortes individualmente, então se eles usassem um método tradicional, iria funcionar. Porém, o método deles não era eficiente. Mas bom, diante dessa fala aí, o pessoal começou a acreditar no Prota, e assim ele começou pouco a pouco separar as pessoas para cada grupo. Claro, o Prota selecionou o grupo de todo
mundo baseado na força, não só na sua opinião, mas utilizando também o olho do jogador, que conseguia ver através da natureza do alvo. E com isso ele conseguiu minimizar as fraquezas e focar nas forças dos membros de cada grupo. É claro que tinha um problema deles ficarem juntos e tal, mas rapidamente eles já conseguiram ficar unidos. E por consequência disso, aqueles que estavam desconfiados agora começaram a ficar mais confiantes. E a esperança estava até aumentando, até o momento que chegou um aluno todo surrado. E o garoto começou a explicar ao Prota que o representante da academia Oyota levou seus homens atrás dele e depois, bom, o resultado foi aquilo ali. E provavelmente esse era o método tradicional que o Seta estava falando. E é claro que o Prota não ia deixar isso na conversa, porque na cena seguinte ele já estava diante do Seta, pedindo para que ele saísse, pois ele queria ter uma conversinha particular com ele. Nisso, o Seta, todo marrento, perguntou ao Prota no que ele estava confiando a ponto de ser tão arrogante assim. E a resposta do Prota foi simples. Ele só colocou um pouquinho de força no ombro do Seta que o bicho já murchou. E é claro, ele ficou todo revoltado e tentou dar um soco no Prota, mas não adiantou nada, porque o Prota desviou, pegou, dobrou o braço do Seta, dizendo que na próxima vez que ele tocar em alguém da sua academia, ele não só ia torcer seu braço, mas o restante do seu corpo. E outra, aproveitando essa ocasião, o Prota queria fazer uma pequena aposta com o Seta. E um tempo depois, voltando para suas acomodações, o Prota explicou, que fez uma aposta com o Seta, onde, caso a academia Ignite vencesse a Oyota, ele iria dar um pequeno peteleco no Seta, juntamente dele pedir desculpas na frente de todo mundo. Aí, claro que o peteleco que ele tava falando é aquele peteleco que ele deu lá no Mikael, né? De qualquer forma, deixando isso daí de lado, tava na hora deles irem para o estádio de Alten. E então, nos é explicado que o grande festival envolvia basicamente todo o continente. Por essa razão, historicamente falando, os magos que se destacassem ali, tipicamente se tornavam figuras importantes que mudavam a história de todo o continente. E é claro que sabendo disso, o Prota tava muito ansioso, porque dependendo dos resultados dele, ele poderia virar uma lenda. Mas deixando isso daí de lado, enquanto tava indo para o seu assento, o Prota acabou trombando com o Seta, que já chegou falando para o Prota que ele não iria baixar a guarda da próxima vez. O Prota cagou pro Seta, porque o oponente que o Prota estava esperando e analisando agora não era ele, e sim o Ruína Primordial, porque querendo ou não, caso o Prota continuasse avançando e vencendo todos os desafios, uma hora ou outra ele estaria batendo de frente com ele. Claro, isso tudo porque ele era um gênio. E falando em gênio, adivinha quem apareceu? Ninguém menos que a Irene, falando que o Prota gosta bastante de arrumar problema, hein? Pois ele até mesmo foi nas acomodações do Instituto Oyota pra arrumar briga. E é claro que o Prota ficou surpreso que ela soubesse disso, e a Irene só respondeu que, como Alten é um lugar pequeno, todo mundo já deve estar sabendo esse ponto. E outra, já que o Prota havia dado aquele livro pra ela aquela vez, ela ia dar um conselho em troca pra ele, que era bom ele não se destacar. E ouvindo isso, o Prota perguntou se ele deveria fazer o mesmo que ela, que no caso era esconder o seu poder. E vendo que ela ficou meio surpresa com isso e que não era pra ninguém tá sabendo, o Prota só meteu o pé falando que ele ia embora, já que eles eram os primeiros participantes do evento. E bom, agora já do lado do evento, todo mundo tava meio bugado no momento em que o lançamento de Gramnada havia começado. Porque até agora, as competições em grupos eram todas vencidas por grupos com talentos individuais. Por essa razão, os arranjos de grupo, parecido com os que os cavaleiros fariam, não era familiar para as pessoas. Porém, mesmo diante disso, a grande maioria da plateia acreditava firmemente que o Instituto Oyota iria vencer. Porque, querendo ou não, eles estavam enfrentando os idiotas da creche. Mas já na visão da Irene, ela tava meio surpresa, pois a Academia Ignite já tinha destruído um braço do seu golem Dimitril e o Prota tava ordenando tudo por trás. Porque, que não tinha dito, o representante não pode participar ativamente, mas pelo menos ele pode dar alguma dica aqui e ali. E agora, já do lado da Academia Oyota, só de ver a cara do Seta ali, já deu pra notar que as coisas não estavam muito boas. E isso tudo tava acontecendo porque o Prota tinha preparado um grupo especificamente só pra curar o golem inimigo, por isso que a destruição dele tava muito mais lenta. E a Irene tava impressionado justamente por isso, porque o Prota tava vencendo na base da estratégia pura. Só que o mais surpreendente ainda é que essa estratégia estava utilizando perfeitamente as forças de cada uma das pessoas. Sem isso, provavelmente aquela estratégia nem sequer funcionaria. E é claro que ela já começou a ficar meio surpresa com essa habilidade do Prota, porque aquela vez ele também escolheu o mesmo livro que era, e agora ele tava mostrando de novo essa habilidade
curiosidade com os olhos nessa batalha absurda. Por isso que ela começou a se perguntar que tipo de pessoa ele era. E outra, por que ela sequer nunca ouviu em outro festival mágico? E a Irene pensou tanto, mas tanto, que a Academia Ignite conseguiu destruir seu golem, enquanto, bom, a Academia Oyota, ao qual todos pensavam que ia vencer, acabou perdendo. E pelo menos por agora eu acho que eles não vão poder mais chamar a Academia Ignite de Idiotas da Creche. Cara, eu ainda não tanco esse apelido bosta que eles deram pra Academia do Prota. Idiotas da Creche? Meu Deus do céu. Mas bom, o seguinte foi o próximo jogo, que era o Capture a Bandeira, que era somente realizado entre os representantes de cada academia. No caso, seria entre o nosso protagonista e o Seta. E diante disso, a Strang perguntou se por algum acaso o Prota tava nervoso. E o Prota falou que não, na verdade aquela situação era perfeita. Porque mesmo eles vencendo a batalha anterior, a pessoal da plateia ainda não tava dando muito créditos à Academia Ignite. E para ele mudar toda essa maré de rumores ruins sobre a sua academia, ele precisava de uma vitória esmagadora. E é claro que com aquela quantidade absurda de pessoas ali, esse era o momento perfeito. Além de que o Prota também ia mostrar tudo isso para aquele que tá lá em cima, que é o Rei dos Magos. E falando nele, ele estava observando toda a luta e ele lembrou do Prota, né? Pelo menos pelo nome dele. E pelo que o Teron ali se lembrava, o Prota era um candidato entre as 11 crianças que ele ia escolher para a próxima geração. O negócio é que sim, o Prota era muito gênio e tal, até o momento dele descobrir que o Prota tinha aquela evocação de mana. Por isso que ele ficou decepcionado e acabou tratando o Prota meio que como um inútil. E ele também estava surpreso pelo Tyrion ter escolhido o Prota, uma pessoa com evocação de magia, como representante da academia dele. Será que por algum acaso ele retirou a maldição do corpo dele? O Tyrion apenas pediu para o Rei dos Magos ali apenas observar e julgar por si só. E já do lado do Prota, a Strang tava meio que tentando bolar uma estratégia pra ele, porque pelo jeito, o Seta iria invocar um guardião, então qualquer que seja magia de fogo, gelo, não ia funcionar. Por isso que ela queria saber do Prota o que raios ele ia fazer nesse tipo de situação. E o Prota respondeu que é óbvio, ele vai bater de frente. E assim que a partida começou, o Seta já invocou seu guardião, que partiu rapidamente em direção ao Prota, que utilizou a refração temporal, passando pelo guardião e chegando no Seta, que claro, até tentou reagir, mas o Prota facilmente segurou o soco dele, e ele notou que o seu braço não mexia, e pra piorar, o guardião que tava atrás do Prota tava bem diante dele. E é claro, o Seta tentou correr dali, mas bom, ele não conseguia se soltar do Prota, o que mostrava que aquela vez que ele colocou um pouquinho do seu poder no ombro dele, não foi porque o Seta havia baixado a guarda, mas sim que o nosso protagonista era muito forte. Então ele já tava meio que declarando a derrota. Porém, antes que o guardião acertasse ele mesmo, do nada o guardião levou um socão. E nisso o Seta já ficou chocado, porque o Prota tava batendo de mãos nuas no seu guardião. E não só bateu não, ele bagaçou, coitado. Enquanto o Prota se aproximava, o Seta questionou se por algum acaso o Prota o havia salvado. Porém, o Prota perguntou como assim salvado. Ele apenas queria acabar com o Seta com as suas próprias mãos. Ah, e como ele havia vencido o exame ali, ele iria completar a sua aposta, que era apenas um peteleco. E que a gente já sabe o resultado, porque o coitado tava vendo o céu já. E foi assim que o estádio de Alten celebrou a vitória da Academia Ignite. E além de ter atraído a atenção de todos ali, o Prota acabou atraindo a atenção de outra pessoa que tava muito revoltada. E o Teron começou a refletir que eles estavam no estado de semideus, e ele também era o único mago de 8ª classe, alguém conhecido como o Mago do Limite, mas ainda assim ele não sabia que magia o Prota utilizou. E só por esse fato ele já começou a criar um tipo de obsessão pelo nosso protagonista. Então ele pediu encarecidamente para o Ignite contar tudo o que ele sabia sobre o nosso protagonista. E o Tyrion respondeu que o Prota era um mago como qualquer outro. Ele apenas transformou a sua fraqueza em força. Isso era tudo que ele sabia sobre o nosso protagonista. Porém, o Teron ali já notou que o Ignite queria meio que proteger o Prota dele. E se por algum acaso ele tentasse chamar o Prota pessoalmente e perguntar a ele, disso daí o Tyrion não gostou muito não. Pois, obviamente, se ele fizesse isso, ele teria que impedi-lo. E o Teron entendeu que os magos tinham direito de manter os seus segredos. No entanto, não havia nenhum problema sobre ele compartilhar algumas palavrinhas com o nosso protagonista. E muchachos, o Teron tava fazendo isso daí porque ele se achava o pica das galáxias, declarando a si mesmo internamente que se a magia tivesse o fim, esse fim deveria ser ele. E se o Prota tinha criado uma magia ou não, ele deveria descobrir. Um tempo depois, a Academia Ignite tava comemorando porque eles venceram e tal. E era pra ser uma comemoração, mas estava sendo basicamente um outro festival. E para comemorar, eles estavam tomando um suco de coco de baunilha com um tal de beijo de dragão, que era uma bebida alcoólica, que vinha diretamente da Terra
terra natal do Jason. E a bebida foi batizada de beijo de dragão porque depois que você tomar ela, você ficaria tão louco das ideias que você queria tentar beijar um dragão. É basicamente isso. O negócio é que enquanto eles estavam comemorando, do nada o Seta apareceu, que daí já deixou todo mundo em alerta, perguntando se ele já veio buscar briga. Porém não, ele tava cumprindo a parte da aposta dele, que era no caso se desculpar com todos ali. E ele continuou dizendo que não deveria mais menosprezar os outros só porque eles eram mais fracos que ele. Porque ele provou na pele que haviam várias e várias pessoas muito mais fortes que ele no mundo. Então ele, tava pedindo perdão. E a declaração dele foi tão genuína, mas tão genuína que deixou o pessoal da Academia Ignite meio constrangido. E o Seta sabia que estava atrapalhando a comemoração deles, por isso ele ia embora. Porém, o Proto parou, questionando se ele realmente havia se arrependido de tudo que ele havia feito. E ele respondeu que sim, né, pô? A declaração que ele acabou de fazer. E nisso, o Prota ficou feliz, agradecendo ele por se desculpar como um verdadeiro homem. E após isso daí, todo mundo aceitou as desculpas do Seta e eles até aproveitaram um pouco juntos, tomando aquela bebida de beijo do dragão, e assim a atmosfera foi levando e levando, e quando o Prota se lembrou, já tava no outro dia. Tanto que o Hanks começou a zoar o protagonista que ele ficou tão louco que ele sequer lembrava das coisas depois que ele tomou o beijo do dragão. Mas aos poucos ele foi se lembrando mais ou menos do que aconteceu, ele começou a chorar junto com o Seta, e é claro que um monte de história constrangedora aconteceu e os amigos não iam perder a oportunidade de zoar. É assim, o Prota meteu o pé do seu quarto, lembrando de nunca mais sequer passar perto dessa beijo de dragão, porque senão ele ia acabar com toda a sua honra. E falando em honra, do nada o Seta apareceu, fazendo o Prota se lembrar de algumas coisas constrangedoras que eles passaram, daí ele teve que correr dali. Porém, não muito tempo depois, ele acabou encontrando o Professor Hidel, que já chegou falando pro Prota que os problemas seguiam ele. E o problema dessa vez era tão grande que até mesmo o diretor estava preocupado, dizendo que a pessoa que o Prota ia encontrar é uma pessoa muito perigosa. E esse era ninguém menos que o Rei das Chamas, Theron. Por isso que o Professor Hidel já estava dizendo para o Prota tomar cuidado, já que o Theron era um homem muito misterioso. E com isso, o Prota comentou com seus colegas que encontrar com Theron, o Rei das Chamas, o que mostrava que o Rei dos Magos estava observando a Academia Ignite. E por isso o Prota declarou que essa era mais uma razão para vencer. Tanto que ele inventou um nome de uma operação chamada Defenda Se Puder. No caso, o Prota iria no gol. E o próximo exame, muchachos, era o Flashball. É basicamente um futebol, só que de flechas. E ao contrário do futebol, ou semelhante a ele pelo menos, são 10 pessoas, que no caso eram 9 na linha e 1 no gol. Claro, o jogo até poderia parecer meio simples, mas envolvia muita estratégia, já que poderia utilizar feitiços de defesa e controle em área. Além de que, ao contrário da bola, eles tinham que dar um jeito de lançar a flecha no gol inimigo, o que mostrava que havia várias e várias coisas a se considerar dentro da partida. Claro, normalmente era assim, né? Pois os adversários do Prota estavam fazendo de tudo pra tentar pará-lo, mas nem adiantava, porque ele tava deitando todas as magias de defesa no soco. Tanto que até o Seta tava defendendo ele, falando que o Prota tinha que dar o seu melhor e que ele ia vencer, e os alunos já começaram a zoar o Seta, falando que ele tava apoiando os idiotas da creche só porque ele havia perdido para eles. Contudo, o Seta falou que não é isso, pois homens de verdade se trocam socos depois de virarem amigos. E é claro, ninguém entendeu nada que o Seta tava falando, chamando ele de maluco, enquanto ele, internamente, estava refletindo que entendia mais ou menos agora, depois de enfrentar o Prota, que ele seria o mago da próxima geração. Por exemplo, tinha a Irene, tinha o Dalin Malin da Escola de Magia Sagrada e o próprio Ruína Primordial. Sim, esses daí eram basicamente gênios dos gênios, pois o próprio Seta já tinha enfrentado eles. Mas quando ele enfrentou o Prota, moleque, o Prota era muito mais forte que eles. E não só forte, tá? Ele tinha liderança e capacidade de tolerância, tanto que o Seta, que basicamente esmurrou os colegas do Prota, virou amigo dele no final. E falando no Prota, ainda no exame, o pessoal tava lutando pra tentar deixar ele pra trás, mas ele estava desviando de todas as magias, e é claro, ele também tava utilizando magias, fazendo com que todo o time adversário se dispersasse. E aproveitando essa brecha, quem estava atacando o Flashball era ninguém menos que o Jason. E após eles fazerem o primeiro gol, muchachos, aí daí pra frente o bagulho ficou louco, porque o time adversário tentou de tudo pra parar o Prota, e enquanto eles faziam isso, o Jason aproveitava essa brecha para fazer gols, porque o Prota tava literalmente obliterando a defesa dos inimigos, tanto que a plateia começou a achar aquilo um absurdo. E outra, geralmente no Flashball, 3 a 4 gols são esperados por partida, mas já nessa do nosso protagonista ficou 11 a 0. E depois de uma derrota avassaladora dessas, até mesmo os adversários do Prota, que tava zoando ele com aquela frase que ele ia ficar
ficar em primeiro lugar começou a acreditar nessa fala. E após os exames, enquanto os alunos estavam se divertindo, o professor Hidel se aproximou do Prota, declarando que o horário da reunião com o Rei das Chamas Theron havia sido decidido. Seria na hora do jantar, mais especificamente 7 horas da noite. E falando no Theron, pelo jeito ele estava muito ansioso por conhecer o nosso protagonista. E após isso, o Prota estava indo em direção à sala do Theron e acabou encontrando o diretor no caminho, o que mostrava que ele estava meio preocupado com o Prota, né? O negócio é que, no instante em que eles entraram na sala do Theron, a Strang já ficou assustada, perguntando o que raios era aquele cara, porque ele tinha a mesma mana de um dragão, que mostrava que o título de Rei das Chamas não era à toa. Enquanto comiam, o Theron começou a dizer ao Prota que já tinha conhecido ele faz um tempinho, porque na verdade o Prota já tinha sido um candidato aos 11 escolhidos por ele, mas por causa da evocação de mana, bom, aí o Prota não foi escolhido. Mas indo direto ao ponto, ele queria saber do Prota o que raios tinha acontecido pra ele chegar até ali. E só ouvindo essa declaração, o Prota já entendeu muito bem, né, que o Theron tava basicamente tratando o Prota como uma mancha, pois o que o Prota havia feito era uma prova que o discernimento do Mago do Limite tava errado. Em outras palavras, o Prota tinha que falar que o Theron não tava errado. Contudo, o Prota já tirou o cavalinho da chuva do Theron e pediu desculpas. E mesmo que o seu talento possa ser errado, os seus esforços não foram. E ouvindo a palavra esforço saindo do Prota, ele notou que o Ignite e o Prota tinham a mesma linha de pensamento. Mas, falando em esforço, o Theron queria saber ainda do Prota. E o Prota explicou que ele ultimamente tem se interessado por artes corporais, mas isso não convenceu o Rei Theron. Porque, pô, o Prota tá querendo enganar ele, falando que ele conseguia invocar magia rapidamente numa força absurda, além de ter uma força física superior de um ogro sendo um mago. Ou será que, por algum acaso, ele estava utilizando um artefato ou algo do tipo? E antes que o Theron continuasse se aprofundando ainda mais, o Ignite pediu pra ele parar por aí. O Theron recuou, falando que daqui pra frente vai ter várias competições no futuro, e óbvio que ele vai estar observando o Prota muito de perto, para ver se esses tais esforços dele poderiam funcionar contra as suas crianças ou não. E diante dessa declaração, o Prota não recuou não, ele falou que é daí mesmo que ele tem que observar. Pois o Prota também estava curioso para saber qual é o tamanho da diferença entre ele e as crianças escolhidas pelo Rei dos Magos. Um tempo depois, enquanto uma batalha acontecia lá na arena, o Ignite agradeceu o Theron por ter sido educado mais do que ele estava esperando. E o Theron ficou meio bugado, porque ele não era um monstro ou algo do tipo, ele apenas estava curioso para saber algumas coisas do Prota. E ouvindo isso, o Ignite questionou se ele estava satisfeito e tal, mas como que ele poderia estar, né? O Prota literalmente não falou nada e no fim deixou o Theron ainda mais curioso, porque o Prota fez uma declaração ousada daquelas na sua frente, uma pessoa onde a grande maioria dos magos estariam se ajoelhando e implorando por ajuda. O que mostrava que, bom, o Prota seria uma pessoa muito fascinante, tanto que ele queria que o cara que ele estava desenvolvendo se tornasse um pouquinho mais interessante igual o Prota. E falando no cara que o Theron estava desenvolvendo, que era ninguém menos que o Ruína Primordial, uma pessoa se aproximou dele declarando que, bom, o Luin Ardell, o representante da Academia Ignite, acabou tendo uma reunião privada com o Rei das Chamas. Isso, por algum motivo, deixou o Theron muito pistolinha ali, porque, sim, ele conhecia o Prota, afinal ele estava ganhando bastante lutas ultimamente e vários rumores estavam rondando ele. Porém, pro Ruína Primordial, o Prota era só um pouquinho único, nem dava pra considerar ele um inimigo. Porém, só de pensar no fato do Prota caindo nas graças do Rei das Chamas, o Ruína Primordial ficou apistolado, falando que ele deveria ser o único a receber tanta atenção. O que mostrava que o Ruína Primordial tinha um ciúme absurdo, e provavelmente era falta de carência, e lá ele, sei lá que bagulho que é esse. E o ciúme foi tanto, mas tanto, que no instante que o Prota saiu da sala do Theron, o Ruína Primordial já tava lá esperando pelo Prota, questionando o que raios eles haviam conversado lá dentro. E o Prota questionou do porquê que ele deveria falar isso, e do nada o Ruína Primordial já começou a sacar a espada, declarando que ele deveria saber sobre isso. E sentindo uma intenção assassina, o Prota rapidamente já se colocou em posição de batalha, questionando o Ruína Primordial se ele realmente ia fazer um ataque ali, porque se isso acontecesse, os dois seriam desqualificados. E quem disse que o Ruína ligou pra isso? Ele do nada começou a aumentar ainda mais a sua pressão, e o Prota notou que ele era realmente forte. Entretanto, no instante que a gente achar que a porradaria massa ia acontecer, a Irene chegou pra atrapalhar. E pra dar uma quebra no clima ali, pra, tipo, ficar mais de boa, ela questionou se os dois estavam conversando, reunidos ali. E o Prota falou que não, na verdade ele tava esperando a Irene chegar para reunir ela e o Ruína Primordial. E ouvindo essa conversa fiada e vendo que não ia conseguir nada, o Ruína Primordial só meteu o pé. E o Prota perguntou pra Irene se ele era sempre assim, e ela respondeu que na verdade
não. Ou melhor, era uma exceção, né? Porque, bom, tudo que envolve o Rei das Chamas Theron era bem sensível para o Ruína Primordial. Além de que não é muito normal o Rei das Chamas chamar alguém para uma reunião privada. Mas deixando isso daí de lado, a Irene perguntou ao Prota se por algum acaso ela não tivesse chegado ali, ele realmente teria lutado com o Ruína Primordial? E o Prota falou que não, porque senão assim ele seria desqualificado. E outra, provavelmente o Ruína só tava tentando assustá-lo. Mas pelo menos durante aquele breve momento ele notou que sim, o Ruína era realmente forte, como se fosse uma muralha. Mas ainda assim o Prota não achou que perderia não, porque não importa o quão resistente seja uma muralha, dava pra quebrar ela batendo várias e várias vezes. E vendo sobre isso, a Irene deu até uma risadinha, mas ela aconselhou o Prota que a partir de hoje ele tinha que tomar bastante cuidado, já que o Ruína Primordial ficaria de olho no Prota. E um tempo depois, no dormitório da Ignis, o pessoal tava meio desanimado e o Prota tava tentando animá-los, pois aparentemente, segundo o Ranks, eles ficaram empatados em quarto lugar e perderam. Isso tudo porque o Prota não tava mais fazendo parte do grupo e na verdade foi até milagroso, né? E se for olhar para outro ângulo, pelo menos no fim eles mostraram que os idiotas da creche não eram pouca coisa. Mas deixando isso daí de lado, eles perguntaram ao Prota o que ele ia fazer, já que as competições individuais estavam chegando, e ele respondeu que é óbvio que ele vai vencer, pois ele tinha que proteger a primeira posição até o fim. E o Prota tava falando isso porque ele literalmente tava em primeiro lugar junto com vários outros, como a Irene, um tal de Sharky, o Dalian Malkin e o próprio Ruína Primordial. Mas isso tudo iria mudar na próxima fase de competições individuais, que era a Batalha de Sobrevivência, que era basicamente um Battle Royale com 32 pessoas, que davam pontos conforme você fosse perdendo. Por exemplo, se você perdesse em 32º lugar, você ia ganhar 1 ponto. Se você ganhasse em primeiro lugar, você iria ganhar 32 pontos. E com essa forma aí de dar pontos, com certeza os primeiros lugares iriam mudar rapidamente. E claro, o pessoal tinha esperança no Prota, porque querendo ou não ele era mais forte, só que ainda assim ele tinha que se preparar. E o Jace explicou pro Prota que os outros estavam formando alianças, porque era possível nessa batalha de sobrevivência. O que é uma tática não lá muito ruim, né? Porque é uma batalha de sobrevivência, então fazendo um grupo era bem eficiente. E como a grande maioria ia se mover em grupo, lutar sozinho era quase que impossível. E ouvindo sobre isso, o Prota já começou a pensar em que pessoas ele poderia chamar, e a primeira que veio na sua cabeça foi a Irene. O negócio é se ela ia aceitar ou não, né? Mas antes que o Prota pensasse em outra pessoa, a outra pessoa apareceu diante dele, que era ninguém menos que o Seta, falando que eles deveriam se aliar. E assim, enquanto corriam, o Prota começou a dizer pro Seta não trair ele quando eles estivessem lutando, mas internamente o Prota sabia que o Seta era honesto demais pra fazer isso. Bom, eles estavam correndo pra um certo lugar, né? Onde eles chegaram, tinha várias pessoas falando que ela jamais aceitaria alguém no seu grupo. E vendo aquelas pessoas e a bandeira que estava diante da porta, o Seta já notou que o Prota queria chamar a Irene Prills pro grupo deles, o que era basicamente impossível, né? Ou será que ela já tinha aceitado e o Seta não tava sabendo? O Prota falou que não, na verdade ele nem sequer perguntou. E como não, ele basicamente já tinha, não fazia mal perguntar, né? O negócio é que o Prota nem sequer precisou perguntar, porque no momento em que ele pisou dentro da casa onde tava a Irene, ela já perguntou pra ele quando que eles deveriam começar a reunião de operações. Primeiramente, segundo as informações que eles haviam reunidos, a maior aliança era de 14 pessoas, e essa aliança estava em volta a Dalian Malkin, é um dos gênios escolhidos lá pelo Rei dos Magos, e segundo a Irene, o poder dele é principalmente voltados em magia de luz e divina. E claro que em questão de números eles estavam perdendo, porém, segundo o Prota, o mais difícil nem seriam os números, mas sim o próprio Ruína Primordial, já que dependendo do que ele fizesse, o fluxo da disputa inteira iria mudar. E um tempo depois, enquanto iam para o exame, o examinador começou a mostrar um tipo de colete mágico, declarando que ele tinha um tipo de defesa mágica, onde que, caso a defesa mágica daquele colete fosse estourada ou excedida, o examinado seria teletransportado e desqualificado do exame. E com isso, um tempo depois, eles chegaram num tipo de ilha com um barco, e o Seta comentou lá longe, tá vendo aquela ilha lá no fundo com um tipo de domo? Então, é lá que vai ser o exame. E pelo jeito, eles deveriam sobreviver lá por 72 horas. O negócio aqui, dando uma olhada ao redor, o Prota notou que sim, o Ruína Primordial iria lutar sozinho como ele havia pensado. E de qualquer forma, rapidamente eles deram um jeito de ir já direto pro exame, e assim que eles entraram na ilha do Battle Royale, eles notaram que tinha uma magia lá, né? É basicamente igual a tempestade do Fortnite, Free Fire e o Battle Royale em geral. E como eles não podiam perder tempo, eles tinham que achar o melhor lugar possível para eles ficarem durante essas primeiras 24 horas. O negócio é que não muito tempo depois, o Seta já começou a reclamar pro Prota, comentando que eles deveriam pelo menos ter pegado uma comida, né? E a Irene, aproveitando a situação, comentou que o próprio Seta tinha concordado que eles deveriam ir primeiro pra formar uma emboscada ou algo assim, mas do nada uma gigantesca
gigantesca explosão aconteceu, o que significava que as batalhas já haviam começado. E diante dessa explosão, o Prota falou ao Seta que a hora deles haviam chegado. Ou melhor, a comida ao qual o Seta tava pedindo tinha acabado de chegar. E já do grupo do iFood ali, um comentou com o outro que, bom, era pra eles ter deixado a comida pra trás, já que é chato ficar levando pra lá e pra cá a comida. E antes que o outro carinha pudesse reclamar, do nada ele tomou uma baita de uma magia na barriga. E quem tinha lançado essa magia primeiramente foi o Seta, já que ele tava morrendo de fome. Aí ele utilizou uma magia chamada Esfera de Ferro, que já assustou todo mundo, e pra completar, a Irene também entrou, que agora ela apelou, ela usou uma magia de 5ª classe. E eu acho que foi meio exagerado, porque até mesmo o Seta comentou que aquilo ali foi meio que um absurdo, né, só pra pegar comida. Mas é óbvio também que o grupo do iFood ele não ia ficar parado, então eles começaram a atacar, e o Prota, obviamente, também não ficaria parado e começou a avançar. O negócio é que, bom, o Prota nem conseguiu se esconder pra fazer uma emboscada, porque rapidamente descobriram onde ele estava, porém isso não foi um problema, porque ele utilizou aquela habilidade de refração temporal, passou por todos e acertou lá o último, o que fez o Prota ficar atrás de todo mundo sem defesa. E é óbvio que ele ia aproveitar a oportunidade e utilizar aquela habilidade apelona dele de explosão de chamas, tanto que a pessoa até tentou correr, mas não deu, porque o Seta foi lá e fechou eles. E com isso os coitados, bom, só pela explosão ali já deu pra entender, né? Todo mundo virou carvão, ou quase isso, né? Porque o colete lá de proteção ajudaram eles e eles foram teletransportados antes que algo pior acontecesse. Mas ainda não havia acabado tudo não, muchachos. Com isso agora tava 3v4 e o Prota já começou a perguntar pro grupo do iFood se eles haviam trazido comida o suficiente para eles. E é claro, a gente nem precisou ver a luta porque os coitados foram surrados e aparentemente a quantidade de comida que eles conseguiram foram para 3 dias. O negócio é que mais uma explosão tinha acontecido e dessa vez foi bem maior. E segundo o Seta, aquela direção ali é onde o grupo do Dalian supostamente estava indo. Contudo, aquela explosão gigantesca, segundo a Irene, foi feita pelo Ruína Primordial. E ouvindo sobre isso, o Prota tinha que admitir que o Ruína era realmente forte. De qualquer forma, um tempo depois eles encontraram um tipo de cabana no meio da floresta e eles ficariam ali por um tempo. Claro que não durante toda a prova, mas pelo menos para descansar algumas horas. Mas aproveitando esse momento, a Irene questionou o Prota como raios ele sabia, pois tudo estava indo de acordo com as previsões dele. E voltando um cadinho no tempo, enquanto eles estavam fazendo aquela reunião de preparação, o Prota apontou no mapa que a única base na ilha era a Vila Central, onde um grande número de pessoas poderiam ficar. No caso, o Dalian provavelmente ia pra ela, o que também significa que o Ruína Primordial vai pra lá, o que já bugou a Irene. Por que ele ia querer bater de frente com várias e várias pessoas, já que é desvantajoso pra ele que tá sozinho? Contudo, o Prota falou que é por esse motivo que o Ruína Primordial ia pra lá, porque assim é mais fácil vencer sozinho, pois dessa maneira ele conseguiria pontos de assassinato, que é quando você elimina uma pessoa e ganha pontos por isso. E ao jogar pela linha de pensamento do Ruína Primordial, é óbvio que ele vai fazer isso, ou pelo menos era isso que o Prota tava pensando se tivesse no mesmo lugar que o Ruína. Mas internamente ele tava refletindo que na verdade esse daí é o melhor jeito de chamar a atenção do Rei das Chamas Theron. E é claro que ouvindo sobre isso, a Irene já começou a suspeitar do Prota, mas como ela tava cansada, tava na hora de descansar. E ao cair noite, a Irene rapidamente foi acordar o Prota, porque aparentemente uma pessoa tinha chegado perto deles. E olhando pela janela, o Prota perguntou quantas pessoas eram, e a Irene falou que era apenas um. E como aquela pessoa estava indo em direção à cabana, o Prota já falou que ele tinha que dar um jeito de acordar o Seta e esperar essa pessoa. E no momento em que o carinha entrou ali, o Prota rapidamente já grudou no pescoço dele, jogou no chão, e a Irene utilizou o feitiço de luz, reconhecendo ele como o representante da academia de Colum, o Cálice. Ele já pediu desculpas, começando a explicar que ele só estava procurando um lugar para descansar, porém o Prota cagou e andou pra isso perguntando quantas pessoas além dele estavam ali, pois pelo que o Prota se lembra, ele estava junto de mais 5 pessoas. E o Cálice falou que até tava, mas tudo acabou por causa do Ruína Primordial. Daí ele começou a contar o que tinha acontecido. Eles estavam andando tranquilamente no começo da prova, já que eles estavam cheios de pessoas, e eles estavam até planejando emboscar o grupo do Dalian. Porém, nesse momento, o Ruína Primordial apareceu e meio que arruinou o plano deles, pois ele causou uma gigantesca explosão do nada, fazendo com que o grupo do Malkin fosse em direção, aproveitando a situação, e atacasse o grupo do Calhos. E é claro, eles tentaram retaliar e tal, mas não tinha como bater de frente com os números. Daí eles conseguiram sobreviver com 2 pessoas. Claro que eles estavam fugindo, mas o problema é que no momento em que eles estavam fugindo, adivinha quem apareceu de novo? Ninguém menos que o Ruína Primordial. O que significava que ele causou a briga, fez todo mundo se bater e no fim se aproveitou dos restos. E ouvindo sobre isso, o Prota notou que o Ruína Primordial não era só força não, pelo menos ele era inteligente. De qualquer forma, o Cálice tinha feito toda essa historinha aí, questionando se por algum acaso ele poderia se juntar ao grupo do Prota. E o Prota instantaneamente negou, pois como o Cálice havia fugido? Porque conhecendo o Ruína Primordial,
ele não ia deixar duas pessoas fugir. Por isso que, segundo o Prota, haviam 3 possibilidades. Ou ele estava mentindo agora, ou o Ruína Primordial havia poupado ele e estava escondendo em algum lugar só observando a situação. E se não fosse isso, nesse momento o Prota utilizou o olho do jogador e notou que a pessoa à sua frente não era identificada, o que mostrava que aquele ser à sua frente não era o Cálice. Tanto que o Prota nem teve dó em estourar a cabeça dele. E é claro que diante disso o Prota já falou pro Zeta e a Irene que eles tinham que começar a se mover agora mesmo. E já no amanhecer do dia, enquanto caminhavam, a Irene comentou que provavelmente aquele boneco foi feito com o Cálice que foi derrotado. E ela já tinha mais ou menos uma ideia de quem criou aquele boneco, que era o tal do Shark, que também era um dos 11 escolhidos pelo Theron. E ele tinha uma boa noção sobre criar poções e bonecos. E pra piorar, o Shark também pertencia ao grupo do Dalian. O que, resumindo, o Prota tava cercado por todos os lados. E como o Shark descobriu localizações deles utilizando aqueles bonecos, eles estavam lascados. E outra, o domo tava fechando, então eles tinham que sair dali. E diante disso, a Irene perguntou para o Prota se ele tinha algum plano ou algo do tipo, e ele falou que é simples. Ele iria fazer igual aquele velho ditado: para lutar contra o fogo, use fogo. No caso do Prota, se fosse para lutar contra os inimigos, ele iria utilizar outros inimigos. E já em outro lugar, mais especificamente do lado do Dalian, o Shark comentou, né, que o boneco dele foi destruído. Mas pelo menos ele descobriu que o Prota, junto com seu grupinho, estava na região oeste. Só que o Dalian tava meio surpreso, né, que o boneco do Shark tinha sido destruído. Porém, relembrando que ele estava diante da Irene, do Zeta e do Prota, ele notou que os 3 eram muito irritantes. Mas a melhor coisa que eles poderiam fazer agora é dar um jeito de atacar eles nesse exato momento. E não muito tempo depois, eles já estavam indo em direção ao oeste, quando do nada uma explosão de raios aconteceu. Daí eles já começaram a suspeitar que provavelmente o grupo do Prota estava sendo atacado, e eles aproveitaram essa chance para conseguir alguns pontos de assassinato. E por causa de toda aquela explosão de raios e brilhos, eles sequer esperaram o ataque terminar e o Dalian já atacou. Mas antes disso, ele notou que algo estava errado. Porém, ele já tinha feito o seu ataque, causando assim uma gigantesca explosão. E não, muchachos, eles não acertaram o Prota, porque ele estava lá longe observando toda a situação. E aparentemente isso fazia parte do plano do Prota. E como todos aqueles fogos de artifício voaram, tava na hora deles irem também devorar alguns pontos de assassinato. Tanto que, do nada, sem qualquer tipo de reação, o Prota já derrotou um carinha do grupo do Dalian. E a Irene notou que, pelo jeito, aquela luta lá que teve com o Ruína Primordial, que o boneco havia falado, era verdade, porque o grupo do Dalian tava muito pequeno. Ah, e as pessoas que o Dalian tinha confundido é aquela ali no canto, tá? E como não valia a pena lutar contra os 3 coitados, o Zeta meio que propôs uma aliança temporária. Porém, é óbvio que o pessoal do Dalian não ia aceitar, então eles já rapidamente partiram pra cima do Prota, quando, de repente, uma explosão apareceu por detrás do nosso protagonista e atingiu o carinha que tava tentando atacá-lo. E não, essa explosão não veio do Prota não, pois pelaquela rachadura e pelo rosto assustado do Dalian, já dava pra saber quem é. Era ninguém menos que o Ruína Primordial, que foi diretamente pro grupo do Dalian, o que bugou o Prota e o grupo dele, que não faz sentido, né? Será que ele acabou ouvindo bagulho de aliança temporária e entrou junto também? Agora, já do lado da luta, o Dalian tava pedindo para que os seus aliados corressem dali o mais rápido possível para ele segurar aquela luta. Porém, é óbvio que o Prota não ia ficar parado só olhando. Daí ele utilizou aquela sua refração temporal e rapidamente já foi atrás do último carinha. E assim ele utilizou a sua magia de terremoto, deitando todo mundo que tentou correr. E meio que ajudando o Prota, o Ruína Primordial acabou com os outros. E se aproximando do nosso protagonista, o Ruína falou que dessa vez ele não ia atacar, pois ele queria eliminar o Prota pessoalmente. O que mostrava que ele tinha um orgulho da chinela, né? Um tempinho depois, no salão de anfitrião, onde estavam todos os diretores, aparentemente só restavam 10 sobreviventes na ilha. E nisso, o Theron comentou que estava curioso sobre o que ia acontecer a seguir, pois ele estava esperando, né, que o Prota fosse eliminar as 11 crianças que ele tinha escolhido. Ou melhor, será que ele seria capaz de vencer contra o Ruína Primordial? E já no dia seguinte, pela manhã, o Prota voltou para a base que eles tinham perto do centro da ilha. E pra resumir o que tinha acontecido, todo o grupo do Dalian foi de beleléu, menos ele e o Shark. O Shark, na verdade, fica trocando nome toda hora. E o restante do grupo dos sobreviventes que estavam lá meio que ao redor foi tudo derrotado pelo Ruína Primordial. Enquanto o Prota pensava nisso, ele tinha acabado de terminar aquelas missões diárias dele. E voltando pra dentro, a Irene já tava acordando, comendo o café da manhã, que adivinha quem fez? Não foi ela, foi o Zeta. Sim, aquele cabeçudo do Zeta. Tanto que o Prota comentou que o Zeta tinha umas habilidades meio estranhas pra uma aparência que nem a dele. De qualquer forma, assim que o Prota começou a tomar seu café da manhã junto com a Irene, ela já fez uma
pergunta pra ele, questionando do que ele planejava fazer depois de se graduar. E ela tava curiosa por isso porque, bom, até agora as abordagens do Prota foram um tanto quanto únicas. Por isso que ela já achou que ele não seguiria um caminho de um mago comum. Porque geralmente na sociedade, depois que a pessoa se graduava, a grande maioria vivia uma vida simbiótica e vinham em caminhos normais, como se juntar ao exército imperial, se tornar um membro da Torre Mágica ou se juntar a um grupo especial para ganhar dinheiro. E ouvindo sobre isso, o Prota falou que na verdade ele nunca chegou a pensar, porque até um ano atrás ele sequer sabia se ia se graduar ou se tornar um mago. Então ele não tinha muito luxo de ficar pensando sobre o futuro dessa maneira. Mas talvez ele vai pensar daí pra frente, depois que terminar esse exame aí. E aproveitando a deixa, ele também fez a mesma pergunta pra Irene. E ela respondeu basicamente a mesma coisa, porque até agora ela tava vivendo pelos outros. Ela só fazia o que os outros mandavam, porque todo mundo dizia que ela com certeza se tornaria uma grande maga. De qualquer forma, isso traz o ponto principal pelo qual ela havia perguntado aquilo ao Prota. Ela, na verdade, gostaria de lutar contra o Ruína Primordial primeiro, porque provavelmente dessa maneira ela vai descobrir a convicção de tipo de maga que ela queria ser. O que faz sentido se for parar pra pensar, né? Porque ela sempre foi a segunda o tempo todo até agora, e querendo ou não, meio que bater de frente e se tornar a primeira era uma tarefa ao qual ela deveria completar. Por isso é que o Prota aceitou, né? Já que ele deveria ao menos respeitar a ambição dela. E ao cair da noite, eles ainda estavam dentro da cabana e pelo jeito o domo tava fechando cada vez mais rápido, então eles deveriam sair dali, senão eles iam ser pegos pela barreira. E segundo o mapa, as únicas bases seguras na vila à noite são a Vila Central e a Base A. E a melhor opção deles era a Base A, porque a Central tava ocupada pelo Sherk, juntamente do Dalian. O negócio é que eles também não poderiam sair de noite sem qualquer preparação, porque eles poderiam acabar se batendo de frente com o Ruína Primordial. E diante disso, o Seta e a Irene já começou a discutir porque era ruim ficar parado ali, por isso eles perguntaram ao Prota se ele tinha uma ideia. E depois de pensar um pouco, ele teve uma, comentando que como havia apenas algumas pessoas sobrando, desse ponto em diante, aumentar um rank só faria eles ganhar alguns pontos a mais. E por consequência disso, todos irão tomar muito cuidado, então aquela estratégia de causar uma explosão para atrair todo mundo não vai funcionar. Porém, agora é a única chance que eles tinham de pegar o Ruína Primordial. Por exemplo, o Dalian e o Sherk não vão fazer nada porque eles perderam todos os seus membros e os restantes dos sobreviventes são tudo fraco que provavelmente vai se esconder. Enquanto isso, o Ruína Primordial vai estar de peito aberto, já que ele confia muito nas suas habilidades. E outra, se eles ficassem parados ali também ia só piorar pro lado deles. É tipo assim, a Irene concordou e tal, que o Prota tava certo, mas como raios eles vão encontrar o Ruína Primordial? Porém, o Prota falou que isso não era um problema porque ele ia dar um jeito. E um tempo depois, enquanto ocorria, a String questionou se o Prota realmente ia utilizar um minimapa pra encontrar o Ruína Primordial, porque tipo assim, não aparece o nome das pessoas. E o Prota falou que é por isso que o plano dele ia funcionar, porque por exemplo, o Dalian e o Shark vai estar tudo junto. O restante dos sobreviventes é no máximo 3. E a única pessoa que estaria sozinha durante todo esse caos é o Ruína Primordial. E com essa linha de pensamento, o Prota encontrou uma cabana, onde realmente o Ruína Primordial tá lá dentro. Pois no instante em que ele ouviu a voz do Prota, ele já estourou a porta. E antes que o Ruína Primordial começasse a brigar ali com o Prota, ele pediu para que ele o seguisse. E assim, um cadinho depois, o Prota levou o Ruína Primordial até a base deles e já explicou pro Ruína Primordial que o seu oponente não era ele, mas sim a senhorita Irene Prius. E ouvindo sobre isso, o Ruína Primordial já deu um suspiro de decepcionado, comentando com a Irene que ela não era páreo pra ele. E ela até concordou. A Ruína continuou dizendo que era bom ela parar então, porque ela deveria aumentar ainda mais seu rank para convencer o Rei das Chamas. Contudo, ela falou que não se importava com isso, pois o seu verdadeiro objetivo nessa competição era derrotá-lo. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, comenta aí, porradaria, porque agora o barulho vai ser feio. Ah, eu venho pedir pra vocês também se inscrever no canal, né? Tipo, dar um hype aí no vídeo, que né, tá precisando, tá feio as coisas. Ah, e se vocês ouvirem uns barulhos estranhos aí por trás dos áudios, se vocês tiverem um ouvido divino, é por causa do... que tem umas construções aqui do lado de casa, daí aí não tem o que fazer, né? Ou eu faço o vídeo ou morro de fome. Então é isso. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai logo pro outro vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.